Fala pessoal, boa noite, tudo tranquilo com vocês? A todos vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Lucas Rocha, sou arquiteto e venho através hoje dessa aula, quero mostrar para você os 3 pilares para que você possa encantar o teu cliente criando renderizações incríveis dos teus projetos. Hoje, renderizar o teu projeto, deixou de ser uma coisa essencial, mas você quando renderiza o teu projeto com qualidade é um diferencial. Eu costumo receber com frequência tipos de perguntas assim, aqui tanto mesmo no meu canal aqui no YouTube, lá no Instagram ou até mesmo pelo WhatsApp. Tá, Lucas, eu até quero renderizar, mas eu não tenho um computador, eu não tenho tempo para renderizar, ou o meu processo de projeto, ele leva muito tempo para ser feito, ou ainda, como o meu amigo Gabriel disse aqui, que ele até quer renderizar, ele até quer migrar, mas a máquina dele não suporta. Então, Gabriel, se você estiver online aqui agora comigo, eu até já te respondi anteriormente, mas você não precisa ter um computador nesse momento. Você pode estar alugando talvez um servidor virtual como a iRender. Eu faço um comparativo aqui, como se fosse mesmo para você tirar a tua habilitação. Para você tirar a tua habilitação, você precisa ter um carro? Não. O que você precisa é aprender a dirigir. Então, depois que você está habilitado, você pode comprar teu carro, pode emprestar do teu pai, da tua mãe. Ou por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque, como eu já disse para você, eu também sou arquiteto, eu trabalho com renderizações, eu trabalho principalmente com projetos de arquitetura residencial. Esse é o meu nicho. E eu poder encantar meu cliente fazendo isso, como a minha profissão de arquiteto, é o que me mantém financeiramente. Quando você apresenta teu trabalho para o teu cliente, não tem razão, não tem coração que aguente, porque é tão bonito de ver quando você entrega uma imagem que faz sentido para o teu cliente, com que vai fazer com que ele fique balançado por isso, porque querendo ou não, você ser um arquiteto, você ser uma arquiteta, é você poder transformar o teu sonho, o sonho do teu cliente, em alguma coisa concreta. Como diz o Paulo, um grande amigo meu, sem cliente não tem projeto. Grave essa frase, sem cliente não tem projeto. E é exatamente isso daí. O porquê que você precisa prospectar, como que você vai conseguir ganhar mais projeto, encantar mais o teu cliente, ter mais cliente. Uma ferramenta que eu uso, que eu te dou 100% de certeza que isso funciona, mas garantido, é a renderização. E o porquê que eu digo isso? É que nem sempre foi assim. Eu vou compartilhar aqui com vocês, como eu havia falado em lives anteriores, alguns dos meus primeiros trabalhos. Não são aquelas coisas e tudo mais, mas assim, naquele momento, quando eu comecei a fazer, eu fazia o máximo que eu podia com aquilo que eu tinha. Só para você dar uma olhada aqui, ó, em alguns dos meus trabalhos. Esses projetos aqui são projetos que eu fiz enquanto eu trabalhava, estagiava em escritórios da minha cidade. No caso, era União da Vitória, no Paraná, quando eu fui morar para lá para fazer minha graduação em arquitetura. Os renders são meus, mas os projetos são lá dos escritórios que eu tive a oportunidade de estar trabalhando. Então você consegue perceber aqui o nível de, posso dizer que amadorismo que tinha nessas imagens. Na verdade é assim, eu fazia o que eu sabia. Me diga aqui nos comentários se você se identifica com isso daí, se alguma vez o teu trabalho já está assim, já passou desse nível, espero que sim, porque eu sinceramente, não digo que eu tenho vergonha, mas serve como um empurrãozinho para que eu possa fazer outro tipo de renderização. Dá uma olhada aqui, ó, pessoal, nas primeiras imagens que eu havia feito, que eu fazia, então. Aqui provavelmente estava aprendendo sobre iluminação. Nessa primeira imagem você pode perceber que é uma luz mais amarelada. Mas hoje, graças a Deus, e principalmente a mim também, né, porque eu me esforcei para isso, eu já consigo ter um pouquinho mais de qualidade em relação aos trabalhos que eu fazia antes. Então, como você pode perceber aqui, estou compartilhando apenas alguns dos meus projetos. Caso você queira acompanhar outros projetos, eu deixo aqui o convite para que você conheça meu trabalho, por exemplo, lá no Instagram. Segue lá, @origem, com H, H-O, _arquitetos. Então aqui você está dando uma olhada de cenas interiores, cenas exteriores. Pode ser que se você já acompanha meu trabalho aqui pelo YouTube, você já tenha visto essa cena, essa primeira cena dessa capela. É apenas para contextualizar, esse aqui é um projeto de prospecção para a cidade de Córdoba, na Argentina,
onde que é para um potencial cliente. Não é um projeto meu, mas eu faço parte da equipe de projeto, lá, parte da equipe com que está desenvolvendo esse projeto. E quando você faz um render de qualidade, você consegue encantar teu cliente e, querendo ou não, você é reconhecido por isso. Por que eu digo isso? Porque vários dos trabalhos meus que eu já fiz para que eu possa encantar meu cliente, acabou não encantando somente meu cliente, mas também acabou encantando, entre aspas, lá o Twinmotion, porque como você pode perceber aqui, eu tenho alguns trabalhos meus que já foram compartilhados pelo próprio Twinmotion. E inclusive, a pedido do Twinmotion, eu gravei esse tutorial daquela cena do projeto da capela. O que é interessante sobre esse tutorial é o seguinte, que tanto essa cena quanto aquelas outras que eu já te passei, todas elas eu segui o mesmo passo a passo para que eu pudesse chegar nesse nível de qualidade. Só que assim, para que eu pudesse chegar nesse nível de qualidade, eu tive que priorizar algumas coisas na minha vida, principalmente o meu tempo e o meu estudo. Então eu estudei muito sobre renderização, sobre softwares. Então uma consequência de quando você faz um render de qualidade, você dedica para você aprender no teu aprendizado de renderização, os benefícios que isso proporciona é que você vai criar a tua própria identidade de projeto. Porque esses renders que eu estou compartilhando com você é a arquitetura que eu gosto de fazer. Isso daqui transcreve quem é o Lucas. Então, quando você consegue transcrever a tua arquitetura através de uma imagem, você começa a captar, você começa a atrair somente aquelas pessoas que se identificam com a tua própria arquitetura. Antes de começar o conteúdo, apenas para contextualizar sobre isso, eu preciso contar para você qual que foi minha história. Brevemente, comecei minha graduação até chegar ao dia de hoje. Então, como você pode perceber aqui, lá em 2013 eu iniciei minha graduação em arquitetura e como todo bom estudante de arquitetura, tudo que eu queria era impressionar meu professor, tirar boas notas, passar de boa na matéria e naquelas disciplinas de projeto. Naquele processo, naquela época, eu utilizava um fluxo de trabalho que ele não era tão otimizado assim. Eu fazia meus projetos no Revit, depois eu tinha que exportar esse projeto lá pro SketchUp para poder renderizar no V-Ray. Então, por mais que eu trabalhasse com software que fosse nesse conceito BIM ou Revit, eu conseguia fazer toda a parte da documentação do meu projeto, porém quando chegava a parte de encantamento do meu professor, que eu precisava vender minha ideia para ele, que seria a renderização, às vezes acabava não dando tempo, sabe? Justamente porque eu tinha um tempo a mais para desenvolver esse projeto, levava um pouco de tempo a mais, só que a hora que chegava a hora de renderizar esse projeto, acabava não dando tempo de renderizar, porque como usava o V-Ray, e ele utiliza o processador para fazer isso, naquela época o meu notebook não era tão bom assim, então acabava que às vezes eu nem renderizava, eu só printava, eu mandava para o professor e tchau. Então quando dava tempo de renderizar, eu renderizava. E como consequência disso daí, eu fazia aqueles renders toscos lá que eu acabei mostrando anteriormente para você. Só que o que aconteceu entre 2013 a 2018? 2018 foi a minha graduação. Então, depois de 5 anos estudando arquitetura, me formei em arquitetura, aí entra aquela coisa, agora eu sou arquiteto, eu preciso ter um fluxo de trabalho mais otimizado, porque eu fui promovido de estudante de arquitetura para desempregado. Então eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava pagar minha faculdade, eu precisava pagar minhas contas, eu precisava fazer tudo aquilo. E como arquiteto, eu precisava justamente ter um fluxo de trabalho otimizado, porque quanto mais projeto eu captasse, mais dinheiro eu ia ganhar, e é isso que eu queria. Só que o que acontecia? Aí, como eu já comentei que usava o Revit, a minha licença de estudante estava para vencer. E eu queria continuar usando o Revit, porque trabalhar com software BIM é outro mundo. Sou Team Revit, mas tentando ir para o ArchiCAD. Eu fui justamente assim, Lucas, eu migrei para o ArchiCAD. E por que eu fiz isso? Porque eu havia comentado então. Porque a licença do software, não que ele não vale, mas é que eu não estava disposto a pagar R$8.000 por ano para ter uma licença do software. Então, beleza. Aí eu comecei a pensar, agora o que eu vou fazer? Até que o Matheus, grande amigo meu, Matheus, se você estiver acompanhando aqui agora, muito obrigado por aquele dia que a gente havia conversado, que você me apresentou o ArchiCAD. Eu já tinha agora um software de projeto, o ArchiCAD, só que eu precisava ainda casar esse software com o software de renderização. E na época, porque eu não queria continuar com o SketchUp e V-Ray, então eu fui buscar por softwares que eles fossem renderização em tempo real. E na época o qual eu conhecia era o Lumion. Então eu mandei um e-mail para a empresa pedindo uma cotação. Aí quando eu recebi o e-mail, eu caí para trás. Novamente, não que ele não vale, mas aqui eu não estava disposto a pagar o preço de um carro popular, licença de um software. 2020, que eu comecei a me aprofundar ainda mais nos meus estudos sobre o Twinmotion. Então precisava aprender mais sobre ele, porque eu vi algumas imagens,
feita no Twinmotion. Eu falei, cara, como é que os caras conseguem esse resultado e eu não? Eu sei que é possível. Então, fui lá martelando até conseguir estudar um pouco melhor. E naquele momento só tinha conteúdo na gringa sobre o Twinmotion. Tipo, o tutorial que eu consumia não tinha nenhum português. Então, foi por esse motivo que eu resolvi criar o meu canal, para que eu pudesse compartilhar meu conhecimento com mais pessoas que também precisavam aprender um novo software, que nesse caso é o Twinmotion, para que eu pudesse fazer renderizações dos meus projetos, mas principalmente para que eu pudesse vender essa ideia para o meu cliente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, antes de começar o conteúdo. O que você acha que converte mais o teu cliente? Você mandar um print da tela do teu projeto ou mandar uma imagem renderizada? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque existe 2 jeitos de você fazer um render. O jeito certo e o jeito errado. O jeito errado basicamente é esse daqui, ó. Você não foca em aprender apenas um software, você não tem objetivo. Você está utilizando o SketchUp agora, o V-Ray agora, depois você pula para o Twinmotion, depois você pula para o Unreal, de repente você vai lá e muda para o Corona, depois volta para o Blender. Então você não foca em apenas uma única coisa. A outra coisa que torna o jeito errado de fazer a tua renderização é que você não se preocupa com a tua modelagem. Por que eu digo isso? Porque quando eu faço minha modelagem no ArchiCAD e vou inserir, por exemplo, um bloco, um objeto de sofá, dessa cena aqui mesmo. Aquele objeto que tem no ArchiCAD do sofá, ele serve muito bem para que eu possa ter uma dimensão do estudo de layout e tudo mais. Porém, para uma renderização, a modelagem dele não é uma modelagem tão refinada assim, então não faz tanto sentido. Outra coisa que acontece é você não usar referências no teu projeto. Pensa assim, ó, quando você vai começar a fazer um projeto para o teu cliente, às vezes o teu cliente já chega com imagem de projeto que ele achou no arquivo dele, que ele quer, que ele gostou e tudo mais. Ou senão você vai lá e salva propriamente uma pastinha com aquelas imagens que você gosta, imagens de referência para o teu projeto. E o que torna um jeito errado de você fazer um render é você não seguir também por referências de imagens reais. Referência de iluminação, de cor, de luz e tudo mais. Outra coisa que é o jeito errado que acontece, que eu percebo bastante das pessoas fazer, é não ter um conhecimento básico de fotografia. E como consequência disso, é esse tipo de render aqui, que eu gosto de chamar de câmera de segurança, é aquele render que você vê de lado e de cima, tipo uma câmera de segurança mesmo. Eu entendo que como arquiteto você quer mostrar teu projeto por inteiro, mas para o teu cliente não faz tanto sentido assim. Se o cara tivesse aqui tipo uns 2,50 metros de altura, olhando de cima para baixo, ele teria essa visão. Mas na real não é isso que vai acontecer. Imagem renderizada, é isso mesmo. A Simone falou que o que converte mais imagem renderizada. O Lucas França também falou que o que converte mais é uma imagem renderizada. O Danilo, grande Danilo Filos, está aí hoje. Hoje eu vendo a imagem e é isso que faz com que o cliente queira fechar o projeto. Isso aí, Danilo, concordo com você. Fora isso, que é o jeito errado de se fazer um render, essa perspectiva tipo de câmera de segurança, é você não ter uma boa noção sobre como faz a configuração do material fisicamente correto, quando você não conhece ou não aplica tanto a teoria das cores quanto a hierarquia de luz. Então, você fazendo uma imagem, um render, do jeito errado só reforça apenas uma única coisa: o nível de amador que você tem como forma de entregar o teu trabalho. Porém, na aula de hoje, eu vou mostrar para você os 3 pilares que você precisa seguir para que você possa criar renders incríveis dos seus próprios projetos. Eu quero começar contando para você sobre o primeiro pilar, que é a ferramenta. Quando você tem segurança e domina alguma coisa ou algum assunto, esse processo de aprendizado ele se torna muito mais fácil e otimizado. O segundo pilar que você precisa ter para você poder criar renders incríveis dos seus projetos é o olhar crítico. O que seria o olhar crítico, então? É você construir um senso crítico para que você possa olhar para as coisas, você possa tomar decisão das coisas antes mesmo de você fazer o teu projeto. Então, um exemplo, quando você não tem um olhar crítico, você faz aquele render do jeito errado, aquele render do jeito tosco. E quando você começa a ter um olhar mais crítico, você vai começar a entender os elementos que formam uma perspectiva. Você precisa entender e precisa ter uma noção básica da fotografia. Enquadramento, regras de composição que você pode estar usando nessa cena. Então, são esse tipo de detalhes que vão fazer a diferença para você criar um render que encanta o teu cliente. E o terceiro pilar é a prática, ou seja, vai ser a junção do conhecimento teórico e prático do primeiro pilar, que é a ferramenta, você dominar alguma coisa, juntando com as técnicas e conceitos do olhar crítico. Então, quando você consegue combinar tanto o primeiro quanto o segundo pilar, a ferramenta, com o olhar crítico, você vai
poder criar o teu próprio olhar crítico e, como consequência disso, você vai criar renders incríveis dos seus projetos. Apenas para uma analogia bem boba aqui. É como se você fosse andar de bicicleta. O que você precisa para andar de bicicleta? Primeira coisa, uma bicicleta, ferramenta. E a segunda coisa, um olhar crítico. Você tem que olhar onde que você pega, onde que é o freio da frente, onde que é o freio de trás, como que você pedala. E, por terceiro, é a prática, que não adianta você ter uma bicicleta, você saber como a bicicleta funciona e ficar só assistindo vídeo no YouTube como que anda de bicicleta e não saber praticar. Então, por isso que é importante que você aplique isso daí. Os 3 pilares. De novo, ferramenta, olhar crítico e a prática. E como consequência de tudo isso, aí sim você vai conseguir fazer um render do jeito certo. Então, esse render, quando você faz um render do jeito certo, o que você passa para o teu cliente? Primeira coisa, você vai agregar um maior valor ao teu trabalho e, como consequência disso, ele vai começar a te enxergar como o profissional que você é. Vamos a mão na massa. Agora eu vou mostrar para você, aplicando os 3 pilares aqui na prática, o mão na massa, como que nós faremos a renderização do zero de uma cena. Apenas para lembrar que esse projeto que eu vou estar compartilhando com você, ele vai estar disponível, o link dele para você fazer o download vai estar disponível aqui na descrição da aula. Então vamos lá botar a mão na massa. Então, para fazer a renderização desse projeto, vamos começar pelo zero. Então, antes de tudo, você precisa ter teu projeto já modelado e tudo mais para que você possa exportar e fazer toda a renderização desse teu projeto. E aqui nesse caso, eu vou estar utilizando um projeto que é um projeto a nível de estudo preliminar, que eu estou utilizando para um potencial cliente, para que eu possa encantar o meu cliente apresentando uma imagem mais realista para ele, uma imagem que faça sentido para ele. Então, para que eu possa fazer essa exportação do meu projeto lá para o Twinmotion, para que eu possa renderizá-lo lá no Twinmotion, eu poderia fazer de 2 formas. A primeira forma vai ser eu vir aqui em arquivo, salvar como, e vou estar escolhendo como, por exemplo, aqui na minha área de trabalho mesmo, na minha pasta dessa aula do Renderizando Ideias, e vindo aqui escolhendo tanto o formato do Datasmith, quanto ainda, por exemplo, ainda o formato do SketchUp, talvez. Ou, caso você já tenha o plugin Datasmith instalado, você vai lá e habilita o plugin. Já estou com ele habilitado aqui. Nesse momento não vou mostrar para você como que faz o download, nem nada mais, porque não é intenção. Mas então, para que eu possa mandar esse projeto para o Twinmotion, eu vou vir em arquivo, salvar como. Então, entra aqui em arquivo, salvar como. Eu vou deixar aqui nessa pasta mesmo, vou deixar como renderizando ideias, e vou dar um salvar. Então, feito isso, o meu projeto que eu fiz no ArchiCAD, ele está sendo convertido e exportado para o formato do Datasmith para que eu possa usar no Twinmotion. Tá, Lucas, mas eu não uso o ArchiCAD para fazer meu projeto. Não tem problema. Você pode usar tanto o ArchiCAD, quanto o Revit, quanto o SketchUp, 3ds Max, Blender, seja qual for a tua forma, a tua ferramenta de modelagem. No meu caso, eu uso o ArchiCAD porque ele faz parte do meu fluxo de trabalho com o projeto. Então, eu faço toda a parte da modelagem e documentação utilizando o ArchiCAD. E para fazer a renderização, eu utilizo o Twinmotion. Então, feita essa exportação, eu vou lá para o Twinmotion. Deixa eu minimizar aqui. Estando aqui com o Twinmotion aberto, eu venho aqui em importar. Aqui eu vou escolher a parte da geometria, porque eu quero fazer a importação através da geometria. Então, clico aqui em abrir. Eu entro lá na minha pasta. Então, ela está aqui na minha área de trabalho, renderizando ideias. Eu seleciono essa minha pasta, eu seleciono meu arquivo, que nesse caso é esse arquivo renderizando ideias.datasmith, que é essa extensão que eu vou estar utilizando, e clico em abrir. Então, feito isso, agora aqui em funcionar, eu tenho essas 3 opções. Manter a hierarquia por material ou funcionar tudo. Nesse caso aqui, para ser bem otimizado, eu vou deixar mesmo manter a hierarquia. Cada uma dessas opções, ele vai fazer essa organização das camadas aqui, conforme ele foi construído. Já tem um vídeo no canal onde eu explico com mais detalhes aqui sobre essas opções de importação. Depois dessa aula, você vai lá dar uma olhada. Então, nesse momento, o que interessa é que você deixa aqui como manter a hierarquia e clica em importar. Durante esse processo de importação, o Twinmotion ele vai estar lendo todas aquelas informações da geometria do projeto, para que ele traga o nosso projeto aqui para o Twinmotion, para que assim seja possível começar a construir o nosso projeto. Por questão de otimização de tempo, eu não vou mandar para você esse arquivo Datasmith, eu já vou mandar para você o arquivo do Twinmotion. Então, estou utilizando aqui o Twinmotion na versão 2022.2, então recomendo que você também tenha essa versão instalada na tua máquina, porque eu vou te mandar o arquivo Twinmotion, beleza? Então, vou estar te mandando tanto o arquivo Twinmotion, também quanto os blocos e tudo mais que eu for utilizar ao decorrer dessa aula. Então, para você ter acesso, basta você clicar no link daqui da descrição dessa aula, uma página que vai dizer links, alguma coisa assim. Mas, enfim, feita essa importação, ele vem aqui,
eu posso fazer esse controle de altura através de duas formas. Como você pode perceber, eu fiz essa importação e o meu projeto, o meu piso, ele ficou alinhado sobre o nível 0 aqui do meu projeto, então eu posso fazer esse ajuste de duas formas. A primeira é selecionando esse piso e arrastando ele um pouquinho mais para baixo, vou dar um Ctrl Z, ou a segunda forma é eu selecionar minha pasta renderizando ideias, que é a pasta do meu projeto. Como você pode perceber, deixa eu só apenas vir aqui em fechar a hierarquia e abrir novamente, porque agora você pode perceber com que a forma com que eu criei o meu projeto lá no ArchiCAD, essa mesma organização que ele trouxe é conforme a organização do meu conjunto de vegetais. Mas enfim, eu posso selecionar essa pasta e erguer aqui meu projeto mais ou menos uns 5 metros. Mas nesse caso específico aqui eu quero selecionar o piso e abaixar menos 5 metros porque eu tenho a minha parte da topografia. Então feito isso, aqui está o nosso projeto já importado para o Twinmotion. Então é esse arquivo aqui que eu vou estar disponibilizando para você poder acompanhar essa aula. E para que você não perca tempo assim fazendo coisas básicas, que é o que eu vou te mostrar aqui agora, como por exemplo, importação, enquadramento e tudo mais. E sobre enquadramento, caso você ainda não tenha visto a aula que eu fiz sobre enquadramento, depois dessa aula aqui você volta algumas aulas anteriores aqui do canal. Foi na segunda-feira, dia 16, eu fiz a aula sobre enquadramento. Lá eu abordo com muito mais profundidade sobre o que eu havia falado sobre enquadramento, composição, linha do horizonte, altura do observador e tudo mais. Nesse momento, para que seja mais direto e focado, eu vou apenas fazer esse enquadramento da cena utilizando a regra dos terços, porém, para que eu faça uma cena olhando essa parte interna. Então, depois dessa aula aqui, você vai lá e acompanha a aula sobre enquadramento, beleza? Tá, Lucas, mas por que você vai começar pelo enquadramento? Justamente por causa de otimização de tempo. Lógico que não é somente o enquadramento que vai otimizar o teu fluxo de trabalho, ele é apenas uma das formas. Mas quando você vai começar pelo enquadramento da tua cena, faz muito mais sentido que você faça apenas a ambientação do projeto naquilo que você vai ver. Como por exemplo aqui, se eu for fazer uma renderização dessa cena, que vai ser isso que eu vou fazer, faz mais sentido que eu faça todo o enquadramento da minha cena voltado aqui para essa parte da frente, porém, toda a ambientação da minha cena vai ser também essa parte aqui. Então, como você pode perceber, eu tenho aqui no fundo um vidro, e nesse vidro eu posso colocar uma vegetação, porque é a minha parte externa do projeto, aqui também. Então, eu não vou perder meu tempo fazendo a ambientação, como por exemplo, aqui dessa lateral da esquerda, porque não vai aparecer nessa imagem. Então, significa que você vai precisar fazer a ambientação do teu projeto inteiro? Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso aqui, vai ser o caso que você não precisa fazer a ambientação no projeto inteiro, porque como se trata apenas de uma imagem, eu apenas vou fazer essa visualização, não faz sentido que eu desperdice meu tempo fazendo toda a ambientação aqui da lateral. Nesse caso aqui, como se trata de um projeto para uma área de interior, então aqui a ambientação seria através de vegetação e tudo mais. Essa parte da vegetação você já deve ter visto anteriormente nas nossas aulas de aquecimento de terça-feira, onde eu mostro sobre a vegetação realista. Mas enfim, então como esse aqui não é o caso, eu vou fazer o enquadramento dessa cena olhando aqui nessa parte da frente da cozinha. Então por isso que é melhor eu começar pela parte do enquadramento da minha cena, para evitar assim o desperdício de tempo ambientando todo o projeto onde não faz sentido ter a ambientação. Então, para que eu possa fazer o enquadramento dessa cena, eu clico aqui na aba de mídia, imagem e clico aqui em criar imagem. Então, assim que eu fiz a criação dessa imagem, o Twinmotion ele já trouxe essa proporção Full HD, que seria, deixa eu clicar aqui em mais formato. Você já pode perceber que eu estou utilizando uma proporção de 1920 por 1080 pixels. Então agora, uma vez que foi definido qual que vai ser o enquadramento que eu vou estar utilizando na minha cena, nesse caso aqui uma cena com apenas um ponto de fuga, eu tenho que definir também qual que vai ser o quadro, a proporção da imagem que eu vou fazer a renderização. Então, como que eu defino a proporção? Basicamente vai ser definindo aonde que eu quero vincular essa imagem. Ou seja, se eu vou fazer um post para o Instagram, para o Facebook, ou apenas vou colocar essa imagem lá no meu perfil do Behance, enfim. Ou até mesmo para que eu possa apresentar para o meu cliente qual que vai ser a forma com que ele vai visualizar. E nesse caso específico, eu vou fazer a configuração dessa cena para que ela fique mais na vertical. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui clicando em opção mais, e aqui em largura e altura eu vou alterar o frame. Então aqui em largura eu quero 1536 por 1920. Então agora você percebe que o frame da minha imagem ficou muito mais na vertical, que é justamente essa proporção 4:5 que eu quero estar utilizando para fazer um post no Instagram. Então, como eu quero mandar essa imagem para o meu cliente, além de mandar essa imagem nessa proporção mais vertical para fazer um post, provavelmente ele vai visualizar do celular. Então o celular ele é mais na vertical. Por isso que eu vou fazer esse enquadramento.
Então, definido agora o tamanho dessa imagem, eu venho aqui em imagem, câmera, e vou fazer a configuração desse parâmetro de abertura da angulação do FOV, que seria a distância focal. Então, nesse caso aqui, eu vou usar 50, que seria basicamente uma angulação de 50 graus, que é a simulação próxima daquela perspectiva que o olho humano consegue enxergar. Então, eu vou estar deixando aqui mais ou menos em 50, aqui, e agora eu começo a fazer esse primeiro enquadramento da minha cena. Talvez eu puxe um pouquinho mais para o lado e venha e faça esse enquadramento aqui, com uma cena de apenas um ponto de fuga. Tá, Lucas, mas por que eu devo fazer esse enquadramento? Na verdade é bem livre, você pode fazer o enquadramento que você quiser, desde que você já tenha em mente qual que vai ser a cena que você quer fazer. Então nesse caso aqui, como se trata de uma cena de um ponto de fuga, eu vou estar deixando ela assim mesmo. E sobre a altura do observador, o que é muito importante aqui nesse projeto é o seguinte: você sempre deve reparar qual que vai ser a altura do teu observador, porque esse projeto, não somente esse projeto, mas qualquer projeto que você, arquiteto, vai fazer, você faz ele com base na escala humana. Então, quando você for fazer uma imagem para apresentar para o teu cliente, faz muito mais sentido que a visualização do teu projeto ele esteja de acordo com uma escala humana. O que eu quero dizer com isso? É que por mais que eu esteja com essa cena enquadrada com apenas um ponto de fuga, não faria tanto sentido eu utilizar uma câmera nessa altura, porque assim eu teria mais ou menos uns 2,60 m, na verdade aqui 2,60 m, que é justamente nesse alinhamento que da parte de cima da luminária seria a altura do meu observador. E não existe uma pessoa com 2,60 m, pelo menos eu não conheço. Então a média da altura de uma pessoa fica lá entre 1,50 m, 1,60 m. Então, se eu sei que é a altura média de uma pessoa, faz mais sentido que eu abaixe a minha câmera. Outra coisa que você deve prestar bastante atenção são aquelas imagens que eu costumo chamar de imagem de câmera de segurança, que é basicamente aquela cena que você coloca assim e faz assim. Eu entendo que o teu cliente ele quer visualizar teu projeto como um todo, mas você como profissional, você não deve fazer esse tipo de configuração de imagem, ao menos que você queira simular mesmo uma câmera de segurança, que não é o caso. Então nunca faça esse tipo de coisa. Então, primeiro, ache se a tua imagem vai ter 1 ou 2 pontos de fuga, nesse caso aqui apenas um ponto de fuga, e agora faça um alinhamento da tua cena e utilizando certo a altura do observador. Nesse caso, eu posso estar utilizando uma altura do observador assim, ou ainda aqui. E como que eu posso fazer para ter certeza que eu estou utilizando a altura do observador certa? É basicamente vindo aqui no seguinte: você pode entrar aqui na biblioteca, caracteres humanos, vou pegar uma pessoa, vou pegar qualquer um, vou pegar essa moça aqui, eu vou clicar e arrastar, deixa eu ajustar ela mais para cá, vou colocar essa moça aqui no final do corredor. Nem que ela entre aqui dentro, não tem problema. Por que eu estou fazendo isso? Caso você tenha assistido a nossa aula de segunda-feira, que foi a aula sobre enquadramento e composição, eu falei sobre a altura do observador. Então, a linha do horizonte do nosso projeto, que é essa linha aqui, deixa eu ocultar o nosso projeto, basicamente vai ser essa linha, ou seja, é aquela linha onde todos os pontos de fuga da tua cena, elas convergem para apenas um único lugar, que no caso vai ser a linha do horizonte, e a linha do horizonte ela sempre vai estar alinhada com a altura dos olhos do observador. Então isso significa que, deixa eu habilitar aqui o nosso projeto, se a minha linha do horizonte está pegando mais ou menos aqui na altura do cotovelo dessa mulher, ela deve ter aqui mais ou menos 1,30 m de altura. Então, meu observador com mais ou menos 1,30 m, julgando que ela tem 1,60 m, 1,70 m de altura. Então, se eu fizer uma configuração de uma cena assim, ainda está dentro da configuração da altura do observador, com 1,60 m. Agora, você concorda que não faz sentido eu fazer enquadramento assim? Porque olha lá no que a linha do horizonte está passando. Deixa eu ocultar aqui meu projeto. A linha do horizonte está pegando aqui nessa parte de cima. E se eu for ver, olha lá na que ela está passando, meu observador teria mais ou menos 2,60 m. Então, não faz sentido. Então faz mais sentido com que eu deixe essa altura do observador menor. Talvez aqui 1,30 m, 1,50 m, até 1,70 m ainda passa. Mais que isso vai ficar fora da escala humana. A escala humana tem relação à altura do observador. Então eu vou deixar mais ou menos dessa altura aqui. E agora, entrando aqui dentro dos parâmetros da câmera, eu vou deixar esse parâmetro de paralelismo habilitado. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que as nossas linhas verticais do projeto sempre fiquem na vertical. Porque uma coisa você está com o teu projeto já dimensionado para que a linha do projeto sempre fique na vertical, mas se eu for fazer essa observação aumentando o ângulo da altura da minha câmera, você pode perceber que as linhas verticais elas começam a ficar um pouquinho inclinadas, e para que isso não aconteça, eu venho aqui e habilito esse parâmetro de paralelismo. Então, feito isso, independente da altura do ângulo que eu faço essa configuração da câmera, ele sempre vai ficar na vertical. Então, vem aqui
e deixo ele na vertical, mais ou menos até aqui. Talvez eu deixe, tá vendo a linha do horizonte aqui, ó, passando bem exatamente sobre minha bancada. Eu deixo ela mais ou menos aqui. Seria uma configuração que me agrada bastante, principalmente porque se trata de uma cena de interiores, então você pode perceber imagens de referência quando é um projeto de interiores, com que o fotógrafo ele se preocupa em estar utilizando mais ou menos a altura dessa câmera para fazer aquela cena, aquela foto. Ele nunca vai usar uma câmera tão alta, por exemplo, essa daqui. Lógico que depende do contexto, mas para interiores normalmente que acontece. Então eu vou estar utilizando talvez uma câmera nessa altura e com esse enquadramento. Agora, para que eu possa ajustar melhor ainda esse enquadramento, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar utilizando uma regra de composição para que possa guiar melhor os olhos do observador. E que regra que é essa que eu vou estar utilizando? Vai ser a regra dos terços. E como por hora o Twinmotion, de uma forma nativa, ele não permite criar a regra dos terços aqui, eu vou estar utilizando o PeerRef para que eu possa fazer esse enquadramento. Mais uma vez, na aula de segunda-feira, nós abordamos sobre o uso do PeerRef. Então, vou vir aqui e inserir o PeerRef, a grade de composição da regra dos terços, sobre a minha imagem do Twinmotion. Então, estando aqui com o PeerRef, eu vou deixar também esse arquivo disponível para você fazer o download aqui nos materiais da pós-aula. Então, como eu fiz a configuração do meu quadro na proporção 4:5, eu vou estar utilizando essa regra aqui. Então, eu venho aqui, dou 2 cliques para que eu possa centralizar essa regra aqui no PeerRef. E agora eu teclo Ctrl Y para que eu deixe ela transparente. E somente venho aqui e começo a fazer o ajuste dessa regra. Então, vou encaixar ela mais ou menos no mesmo frame, no mesmo tamanho de quadro, que foi o quadro que eu configurei aqui na nossa imagem, da proporção da saída. Mais ou menos até aqui. E agora, caso você dê um clique para fora do PeerRef, ele acabe desaparecendo, tudo que você tem que fazer, deixa eu selecionar aqui o PeerRef, vai ser clicar Ctrl Shift A. Ctrl Shift A, ele vai desabilitar ou vai habilitar esse modo de primeiro plano. Então, com ele desselecionado, eu vou selecionar novamente o PeerRef. Com ele selecionado, Ctrl Shift A, e agora eu fixei ele em primeiro plano. Então, eu posso dar qualquer cliques em qualquer lugar do Twinmotion, que agora o PeerRef ele sempre vai ficar aqui na parte da frente. Então, utilizando ainda aqui a regra dos terços, eu vou fazer melhor esse ajuste da minha imagem. Como que eu faço isso? Eu quero estar deixando alinhada essa parte de cima da bancada sobre essa regra aqui de composição da parte de baixo, essa horizontal. Então, venho aqui, talvez faça esse alinhamento. E agora eu começo a fazer ajustes na minha cena. Talvez se eu for deixar mais ou menos assim, eu acabei saindo para fora. Eu gosto também desse enquadramento, olhando talvez aqui mais para baixo. Mesmo que a minha linha do horizonte ela fique um pouco mais alta, mais ainda eu estou respeitando a altura do observador. Então talvez eu deixe essa configuração de cena aqui. Vou selecionar novamente o PeerRef, Ctrl Shift A para que eu desabilite ele, esse modo de primeiro plano. E agora eu vou começar a fazer a configuração da iluminação do nosso projeto. Então vou selecionar a mulher aqui, dar um delete, deixa eu vir aqui, criar uma nova pasta para que eu sempre trabalhe mais organizado. Então vem aqui, criar nova pasta e vai ser a minha vegetação. Dentro da pasta vegetação, botão direito, nova pasta, vai ser a grama e ainda os arbustos e mais uma pasta que vai ser as árvores. Porque eu vou estar utilizando toda essa parte da vegetação, pelo menos aqui nessa parte do fundo, para que ela não fique totalmente vazio. Então, eu vou estar utilizando aqui. Aqui, em renderizando ideias, F2, vai ser minha pasta 01 projeto. E essa daqui vai ser a pasta 2 de projeto. E talvez eu crie a pasta de ambientação, acho que eu vou criar mesmo. A minha pasta 3, ambientação. Porque dentro dessa pasta eu vou estar utilizando para fazer a inserção dos objetos da ambientação. Da própria biblioteca do Quixel, ou ainda mesmo da própria biblioteca do Twinmotion. Que objetos esses? Por exemplo, talvez eu coloque aqui uma TV, aqui na parte de cima da cozinha eu coloque algum objeto, que seja um objeto de cozinha. Aqui nessa parte de cima do sofá, talvez eu coloque aqui ainda alguma revista, alguma coisa. Então esse tipo de objeto que eu vou estar utilizando aqui. Então vem aqui, antes de tudo vou renomear essa cena, vai ser a minha sala. E agora eu vou fazer a configuração da iluminação. E para fazer a configuração da iluminação dessa cena, eu vou estar utilizando os mapas HDR aqui do Twinmotion, para que eu possa criar uma atmosfera para o nosso projeto. Porque essa configuração aqui, falar bem a verdade, ela não está tão legal assim. Essa visualização aqui em real time. Então para que eu possa fazer essa configuração, eu entro aqui em mais, iluminação, e clico em Skydome, ele está desabilitado, eu habilito. Toda essa parte do Skydome, configurações, para que serve cada um dos parâmetros, eu já abordei anteriormente na nossa aula de aquecimento, acredito que foi a aula de ontem até, sobre iluminação realista no Twinmotion.
Então, eu vou estar utilizando aqui mesmo esse SkyDome, vou clicar aqui em mais. E aqui, por padrão, ele carregou esse primeiro mapa. Eu poderia estar usando qualquer outro mapa HDR aqui no Twinmotion, mas para essa aula eu vou estar utilizando mesmo os próprios mapas que ele já vem de uma forma nativa. Então, para fazer essa configuração de uma iluminação de interior, seria muito mais interessante que eu tivesse uma configuração de luz do tipo Overcast, que seria aquela iluminação mais branca, ou seja, sem a influência do sol nascendo, do sol se pondo, que seria aquela iluminação mais amarela, e nem também aquela iluminação mais azulada de um sol do meio-dia. Então, quero uma luz bem neutra. Então, para que eu possa fazer isso, eu vou entrar aqui propriamente um sol de meio-dia, porém a configuração aqui nas categorias desse sol, eu quero estar escolhendo aqui um sol do tipo encoberto, porque aqui nessas categorias do sol do tipo encoberto, eu tenho vários tipos de céus com que vão reproduzir essa luz de um dia mais nublado, que você pode perceber que é realmente isso que acontece na realidade. Quando você está em um dia nublado, você vai ter toda aquela iluminação mais neutra e você não vai ter as projeções das sombras do sol, você não vai ter a projeção da sombra dos objetos no chão. Então essa seria uma iluminação ideal para uma cena interna, uma cena de interior, porque assim você não vai sofrer aqui na parte de iluminação global do teu projeto a influência da iluminação externa. Então aqui você vai ter uma luz bem neutra. Então deixa eu estar escolhendo talvez essa daqui mesmo, acho que eu havia começado o download e não terminei, para que você possa fazer o download de qualquer objeto que seja aqui tanto do Twinmotion, da biblioteca do Quixel. Caso você não tenha essa opção aqui de download, você tem que vir aqui no menu Burger, e aqui você vai ter que estar logado na tua conta da Epic Games. Então você vai lá e faz o login para que você possa baixar esses objetos. Então assim que feito o download desse objeto, tudo que eu vou fazer vai ser clicar e arrastar aqui para substituir esse mapa. Então clico e arrasto. E só de clicar e arrastar você já deve ter percebido que ele já deu uma diferença na iluminação da nossa cena. E para que eu possa testar melhor essa iluminação, eu não quero testar ela aqui no modo de renderização em real time, eu quero estar utilizando o Path Tracer. Então antes de eu renderizar com o Path Tracer, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no menu Burger, Preferências, e aqui onde diz Parâmetro, deixa eu ajustar para cá, aqui em Path Tracer você dá um clique, e aqui você vai ter essa configuração de amostras. O que seria basicamente isso? Você vai fazer a configuração do número de amostras de pixels por imagem, de samples. Então, aqui você pode perceber que está 2 e 16, porque foram as configurações que eu usei aqui. Você pode clicar também e vir aqui nessa aba, você clica lá em parâmetros e tal, e entra aqui nessa aba, e pode estar fazendo a configuração que você queira. Eu recomendo que você deixe essa configuração embaixo nesse momento, para que você, como se trata de um teste, você não fique processando informações desnecessárias, informações de cálculo. Então aqui em amostras baixas eu deixei 2 e médias 16. Então quando eu for fazer a renderização dessa cena, eu vou clicar aqui no atalho Ctrl 1 para que eu habilite essas amostras baixas de pixel. Então eu vou dar um OK. E aqui eu clico em Ctrl 1 e agora eu vou ter a certeza que quando eu for habilitar o Path Tracer, ele vai fazer o cálculo da amostragem com apenas 2 samples por pixel. Então se eu for teclar na tecla R, que é o atalho de renderização, você percebe aqui que ele fez essa renderização com muita pouca informação. Foi um render bem rápido, porém com uma qualidade baixa. Então, quanto maior essa informação de samples por pixel, mais refinado vai ser a tua imagem, porém, mais tempo ele vai levar para fazer essa renderização. Mas não tem problema. Por que eu fiz isso? Porque se trata de teste. Então, para essa cena aqui no mapa, a intensidade está 1, vou deixar 4, clico em Enter, que você pode perceber que essa intensidade já deixou o nosso mapa HDR um pouco mais brilhoso, então tem um pouco mais de informações de iluminação em cena. A princípio eu vou estar deixando assim mesmo. Eu volto aqui ainda em sala, em iluminação, e aqui vou fazer a iluminação dos parâmetros da configuração dessa cena. Todas essas configurações que estou fazendo aqui são diferentes das configurações que eu tivesse aqui nessa parte de fora, beleza? Então se eu fizer qualquer configuração aqui, permanece aqui. Nesse caso, como se trata aqui do nosso aba de mídia, imagem, sala 2, eu vou clicar aqui em mais, as configurações elas permanecem para essa imagem. Então isso significa que eu posso ter essa cena com uma configuração diurna e uma mesma cena, se eu duplicar, alterando as configurações, uma cena noturna. Então essa que é a grande vantagem também de você utilizar uma ferramenta como o Twinmotion. Não precisa você configurar uma cena, aí depois esperar um tempo, depois que aquela imagem renderizar, e fazer as configurações para uma segunda imagem. Então você consegue fazer isso aqui meio que simultaneamente. Então vou clicar aqui em iluminação, e logo de cara, aqui no parâmetro de ambiente, pode ser que eu esteja na frente, você não consiga enxergar, mas aqui diz ambiente 0,75,
eu vou deixar esse parâmetro em 3. Então, digito 3 e dou um Enter, porque assim eu tenho uma configuração de uma luz ambiente muito maior. Então, o ambiente fica com uma luz mais clara, com uma intensidade maior de iluminação. E talvez, se eu vier aqui em exposição e aumente um pouco a exposição da minha cena, não tanto para que acabe estourando, mas também não deixando baixo demais para que acabe faltando informações de luz. Então, talvez se eu deixe aqui uma exposição a princípio em 2, seria uma exposição um tanto quanto estourada. Mesmo que eu esteja visualizando essa cena com uma configuração baixa de luz, fazer o seguinte, vou teclar aqui Ctrl 2, para que eu possa fazer uma renderização com uma qualidade média, ou seja, 16 samples por pixel, porque assim eu já consigo ter uma luz muito mais espalhada no meu projeto, já consigo começar a ver algumas informações. A princípio eu vou deixar assim. Aqui, intensidade do sol, eu vou deixar 2, que seria a intensidade do meu sol, do meu mapa HDR. Eu vou deixar em 2, para que ele fique um pouquinho mais claro a luz externa, mas a princípio já é uma configuração que me agrada bastante. E aqui em balanço de brancos, talvez eu não vou deixar não tão baixo assim, porque os brancos do projeto vão acabar ficando muito mais azulados, então aqui a intenção do balanço de brancos é fazer com que o branco sempre permaneça com a cor branca, então em 5.000K ele vai ficar azulado, e se eu deixar em 15.000K ele vai ficar em tom amarelado, um tom bem mais quente. Então, para que isso não aconteça, aqui eu começo a fazer esse ajuste do balanço do branco para tentar deixar o branco sempre o branco. É lógico que nessa cena vai ficar muito mais fácil de eu enxergar o branco, porque o meu projeto inteiro ele é branco. Agora, se na tua cena você não tiver as cores brancas no teu projeto, seja alguma outra cor que seja predominante e você não tem o branco, eu recomendo que você possa vir aqui apenas para fazer esse teste de balanço de branco. Vem aqui em objetos, primitivos e pegue um box, por exemplo, e arraste para a tua cena. Deixa eu clicar e arrastar ele aqui, habilitar o Path Trace novamente, porque imagine que todo o nosso projeto era qualquer outra cor menos branco. Então, para que eu possa ter um branco de referência, eu no momento costumo fazer isso, eu arrasto um box aqui em cena, e assim começo a olhar essa configuração de branco dele aqui, por esse box. Depois que eu achei, por exemplo, aqui, que o meu balanço de brancos ideal para essa cena seria 6.800, eu vou lá e deleto aquele box. Beleza, essa aqui é uma configuração que já me agrada bastante de iluminação. É lógico que você deve ter imagens de referência para fazer a configuração dessa luz. Deixa eu mostrar aqui para você algumas imagens que eu peguei de referência para fazer a configuração dessa imagem. Então, estando aqui no meu navegador, eu estou utilizando o próprio site da Arquidaily para que eu possa buscar por referências. E eu entrei lá em projetos. Em projetos, eu vim na categoria, nos filtros e filtrei por arquitetura de interiores, projetos de interiores de casas. E aqui em cor, eu quis buscar por cor branca, porque como você deve ter percebido, o branco é a cor predominante do meu projeto. Então aqui eu posso, por exemplo, estar rolando aqui no feed dos projetos e estar escolhendo algum projeto como referência. Então nesse caso aqui, vou estar pegando talvez esse projeto aqui. Então deixa eu dar um clique aqui nele. Então tem aqui esse projeto da Alessandro Pepe Arquiteto. Então vou dar um clique para que eu possa ver quais são as configurações de iluminação dessa cena. Então tem o branco sendo uma cor mais predominante, eu tenho essa parte de fora um pouco mais estourado e tenho bastante essa iluminação entrando aqui para o meu projeto. É uma configuração de luz que me agrada, pode ser que você não goste de uma imagem tão estourada assim, eu gosto, eu acho que fica legal. E é mais ou menos esse tipo de coisa que eu vou estar replicando no meu projeto. Então, por isso que eu digo, é sempre importante que você tenha referências para fazer uma renderização, para que você possa encantar o teu cliente renderizando o teu projeto com coisas que fazem sentido para ele. Então aqui nessa imagem eu consigo perceber qual que é a referência de iluminação que eu tenho numa cena, é um projeto real. Então aqui o comportamento da luz, como que essa luz vai se portar, eu tenho mais ou menos uma noção. Então é assim que eu vou tentar fazer, replicando lá para o meu render. Então o comportamento da luz, o comportamento do material, a cor do material. Então você deve buscar referências para fazer a renderização justamente por causa disso. Até porque, acredito eu que quando você vai fazer algum projeto, você deve ter sim algumas imagens salvas lá no Instagram, no Behance, em algum lugar de projetos que você gosta e você quer buscar referências nesses projetos para que você mesmo faça os seus próprios projetos. Então, quando eu fui criar esse projeto que nós estamos renderizando aqui, eu busquei aqui no Arquidaily referências de projetos em casa de madeira, que é uma arquitetura que eu gosto. Então, por isso que é importante você ter referências não somente nesse processo criativo, mas também referências de imagens de projetos reais para que você consiga trazer essa sensação da luz, a profundidade que a luz vai trazer, o sentimento que a luz vai trazer, o comportamento dos materiais, você traga tudo isso para o teu projeto. Então, é mais ou menos isso aqui que eu vou estar tentando replicar lá no Twinmotion. Então, voltando aqui para o Twinmotion, olhando ainda naquela imagem de referência, está com a luz bem baixa, mas não tem problema.
eu posso ajustar depois. O que ainda falta eu fazer essa configuração aqui, talvez se eu clicar aqui em mais câmera, eu começo a fazer ajuste do seguinte, eu quero fazer alguns efeitos de câmera aqui nessa cena. Que tipos de efeito? Eu vou clicar aqui em efeitos visuais, filtros, e aqui em tipo de filtro eu vou estar utilizando esse filtro aqui, que é o filtro de linhas finas. Você percebe que quando eu habilito ele aqui, as nossas linhas, as quinas dos projetos aqui, as quinas dos objetos, elas ficam muito mais reforçadas. Então, sem o filtro e com o filtro, você consegue perceber melhor qual que é o encontro dos objetos em relação às outras superfícies. Então aqui, por mais que esse projeto esteja inteiro branco, eu quase não estou conseguindo visualizar onde que ele se encontra aqui entre o meu armário e a parede. Então quando eu habilito aqui o filtro de linhas finas, eu já consigo perceber melhor. Então eu vou estar deixando a princípio esse filtro habilitado. Talvez eu volte aqui efeitos visuais ainda, gradiente de cor, eu escolho algum filtro para que eu possa aplicar nessa imagem. Por que é importante você aplicar esse tipo de filtro? Porque cada filtro ele vai realçar um tipo de cor diferente aqui no Twinmotion. Então vou vir aqui, tá escolhendo esse filtro aqui, Blue Tint. Então seleciono ele, e agora talvez aumente um pouco o contraste da minha cena e diminua um pouco a saturação. Talvez assim seria uma configuração que me agrade. Só que agora eu percebo que essa imagem está bem estourada, principalmente aqui nessa parte do fundo. Então se eu voltar aqui em câmera, em iluminação, desculpa, e deixar essa exposição talvez em 1, aí já, em 1 já ficou bem melhor, eu já não tenho toda essa configuração de iluminação estourada aqui no meu projeto. Já é uma configuração de luz que me agrada bastante. O que eu posso estar fazendo ainda nessas configurações vai ser configurar o nosso material. A princípio eu vou deixar essa configuração de iluminação assim mesmo, porque é uma luz que já me agrada, mas eu quero saber qual vai ser o comportamento físico dos materiais com relação a essa luz. E como que eu vou fazer isso? Basicamente, configurando os parâmetros aqui do Twinmotion. Então, eu vou selecionar a tecla T, que é o meu seletor de materiais. Então, venho aqui e teclo na tecla T, que é o meu seletor de materiais, ou vindo aqui direto nesse conta-gotas, e vou agora selecionar, por exemplo, esse material branco, pintura branco acetinada, que é aquele mesmo material com que eu trouxe vindo lá do ArchiCAD. Então, aqui em reflexão, talvez eu deixe em 90, porque todo onde é aplicado aquele meu material branco vai ficar bem reflexivo, então o branco está aplicado aqui nessa parte do balcão em cima, aqui no fundo do meu passaprato, também aqui nessa parte branca, onde que é esse móvel, que faz parte da parede, onde divide o quarto com a sala. Então aqui, eu venho aqui e habilito 90 também, que é essa pintura de branco polido que eu quero estar utilizando. Aqui essa configuração do piso, eu também venho aqui, aumento o reflexo para 90, porque assim eu vou ter um piso bem reflexivo. Talvez tenha ficado demais para esse piso, então talvez 80. Aqui eu vou fazendo testes. Eu sempre devo ter essas configurações do material feito com base nas minhas imagens de referência. A princípio eu só vou estar dando brilho aqui para esses objetos. Não me interessa muito esses outros parâmetros, como por exemplo bump e tudo mais. Por que eu digo isso para você? Porque eu posso pegar muito bem essa parede branca que está aqui e fazer o seguinte: eu venho aqui na minha própria biblioteca de materiais do Twinmotion, aqui em revestimento de murais, vou pegar essa cor azul, vou clicar e arrastar. E agora você pode perceber que onde antes era aquele meu material branco do projeto, ficou azul. Só que eu quero que ele fique branco. Então aqui em cor, dou um clique, escolho um RGB, por exemplo, de 240 pro R, pro G e pro B, que seria mais ou menos o 90% da cor branca. O ideal é que você nunca use o 100% daquela cor. Então aqui eu vou dar uns 240 de RGB, e onde antes era branco, continua sendo branco. Eu substituí a cor daquela textura, porém eu consigo perceber na minha imagem, até vou aumentar um pouco a configuração aqui clicando em Ctrl 3, para que eu renderize em 256 samples por pixel. Então você pode perceber que ele vai demorar muito mais para fazer a renderização, porém ele vai deixar uma qualidade bem maior. Então olha lá a configuração numa cena com 256 samples por pixel, eu já tenho uma cena muito mais refinada, ele tem muito mais qualidade, demorou um pouco mais para renderizar, mas esse é o preço que você tem que pagar. Mas enfim, mesmo que tenha demorado, não deve ter demorado mais que 40 segundos para falar bem a verdade. Mas olhando aqui na nossa cena, eu sinto ainda que eu devo configurar, por exemplo, aqui essa parte da frente seria um material mais de aço inoxidável, talvez. Aqui, como se trata de uma pedra, do mármore, eu preciso aplicar um brilho. E talvez o que eu faria aqui na parte de cima, ainda aqui nessa luminária, eu deixasse esse material emissível, ou seja, emitindo luz. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui em Ctrl 1 para que eu entre numa renderização em baixa. Aqui com o meu seletor de materiais eu vou selecionar aqui minha pedra mármore branco Carrara. Eu vou deixar aqui uma configuração de reflexo talvez em 90%, porque eu quero que fique bem reflexivo.
eu vou selecionar também esse material amarelo aqui da parte de cima, que é essa pintura amarela, e vou entrar aqui na minha própria biblioteca do Twinmotion e venho talvez aqui em neon, vou substituir por esse objeto e vou substituir por esse material de neon. Então clico e arrasto. Então fiz essa substituição em todos os objetos que antes estava aplicado a luz neon. Aqui em brilho eu vou deixar em 5, só que eu vou clicar aqui em mais, e aqui a temperatura eu não quero 6500K, eu quero uma luz um pouquinho mais amarelada, então talvez eu deixe aqui em 3500, porque eu quero ter essa luz mais amarelada. E beleza, essa configuração aqui a princípio está ficando legal. Ctrl 2 para que eu entre numa configuração em média, apenas para ver como é que está ficando. Eu gosto bastante dessa opção aqui. Agora, vou selecionar aqui a nossa geladeira e vou novamente entrar aqui na biblioteca de materiais, metal. Talvez eu pegue essa configuração aqui, então clico. Tanto faz se eu clicar e arrastar aqui, que ele também vai substituir lá, mas ele está muito reflexivo, não é isso que eu quero. Eu quero, talvez, deixa eu desabilitar aqui o Path Tracer, para que ele não fique pensando enquanto faço essa configuração de materiais. Talvez diminua esse reflexo para 68, 70, você percebe aqui no preview como que esse material está ficando. 73% talvez? Vou deixar em 73%. Vou selecionar agora essa parte da frente, que é essa parte mais escura, vou dar um brilho para ela, mais ou menos até aqui, que eu quero bem reflexivo. Nosso material da cadeira. Eu vou aumentar um pouquinho mais o brilho, talvez em 57%. Onde mais que precisa? Ah, nessa parte mais escura, aqui das nossas luminárias. Eu vou fazer o seguinte, tá utilizando, como por exemplo, eu vou pegar mesmo esse material aqui, que é um reflexivo, tipo um cromado, vou clicar e arrastar, eu substituo em todos os objetos que antes eram daquela cor preta. Então agora eu venho aqui e clico aqui em mais, vou deixar esse material numa cor mais escura, vou aumentar bastante a escala dele, para que ele apareça, principalmente as ranhuras. Aqui, deixa eu desabilitar um pouquinho esse parâmetro de reflexão, para que você possa perceber aqui o seguinte. Percebe que eu aumentei a escala dele aqui, nesse material, para que ele justamente apareça essas ranhuras aqui. Então, a escala onde antes estava 1, ele não aparece muito essas ranhuras, eu quero que ele apareça. Então, vem aqui e aumenta a escala, que eu estou reescalonando o mapeamento da textura. Então, esse mesmo que eu quero. Até esse reflexo achei que ficou legal. Tá deixando assim mesmo, talvez. Se eu for entrar aqui na nossa imagem, já é uma configuração que me agrada bastante. Deixa eu ver aqui o que eu posso configurar. Ah, boa! Aqui esse material da cortina. Porque quando faço a renderização, deixa eu clicar aqui para renderizar, você percebe que essa cortina ela não está totalmente translúcida. Então a luz que está vindo da parte de fora, ela está sendo barrada aqui por essa cortina. É lógico que se essa cortina fosse um blackout, que não deixasse a iluminação passar, beleza. Mas como esse aqui não é o caso, eu quero ter uma cortina mais translúcida, eu apenas vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na nossa biblioteca de materiais, translúcidos, vou estar utilizando esse material aqui. Então eu clico e arrasto sobre a cortina. Você percebeu que quando eu cliquei e arrastei sobre uma cortina, ele foi para todas? Por que que fez isso? Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. Justamente porque aqui eu estou utilizando essa opção de substituir ao material. Se eu deixar aplicar ao objeto e for justamente clicar e arrastar, você pode perceber que esse material somente foi aplicado ao objeto cortina. E ele não substituiu ao material. Então, como todas as cortinas do projeto estão utilizando esse mesmo material, se eu clicar e arrastar, agora sim ele fez a substituição de todos os objetos que estavam utilizando aquele material, de todas as cortinas, no caso, que estavam utilizando aquele material. Então, se eu for voltar aqui para a nossa cena, deixa eu habilitar o Path Tracer apenas para ver se está passando um pouquinho mais de luz. Parece que já ficou um pouquinho mais claro. E já é uma configuração que me agrada. Aqui, olhando, outro material que eu posso estar configurando é essa porta. Então, aqui está com metal bronze. Deixa eu ver aqui na nossa aba de metais, qual metal que eu tenho. Esse metal aqui, eu vou clicar e arrastar. Ele está muito reflexivo, não é isso que eu quero. Eu quero menos reflexo nele. E agora eu vou aumentar a escala dele também. Vou jogar aqui tipo 10, para que ele fique com esse escalonamento maior da textura, para que fique próximo a isso daqui, ó. Beleza, eu já gosto bastante dessas configurações aqui. Ah, outra coisa que eu acho legal também. Quando eu fui fazer a modelagem do projeto, eu me preocupei em deixar essa parte de baixo aqui como se fosse uma fita de LED. Então, eu vou selecionar aqui esse objeto que eu havia modelado para ser uma fita de LED e vou apenas aplicar um material emissivo nesse objeto. Por que que eu estou fazendo isso? Deixa eu pegar aqui materiais. Eu poderia estar utilizando algum objeto de iluminação mesmo, mas eu não vou fazer, porque eu utilizando o Path Tracer, com essa nova atualização no Twinmotion 2022,
Agora, os objetos emissivos, eles passam a emitir luz, não somente com aquele aspecto de luz como que eles eram antes, mas além de parecer iluminado, eles também emitem luz. É lógico que você não vai estar utilizando eles para fazer iluminação da tua cena, mas para um aspecto de material luminoso serve bastante. Então aqui, eu venho em neon, vou clicar e arrastar para substituir nesse objeto. Vou deixar uma intensidade de 3, deixar um pouquinho menor, e clico aqui em mais, vou deixar uma luz mais amarelada, com 3500. Porque se for entrar aqui na minha imagem, olha lá como é que ele está ficando. Percebo ainda que esse material aqui da nossa geladeira está muito reflexivo. Talvez eu deixe em 60, apenas para ver como é que está ficando. É porque realmente a luz lá de fora está estourando bastante. O que eu posso fazer então? Eu vou entrar aqui novamente nessa configuração da luz dessa cena. Se eu diminuir essa luz ambiente para 2, o nosso ambiente vai ficar um pouquinho mais escuro. O que não me agrada muito ainda é essa configuração desse material aqui, dessa parte de cima. Então eu poderia aumentar o reflexo dele para 60, para que ele fique um material bem mais reflexivo. Porém, eu não gosto muito desse tom, desse marrom que está aqui. Talvez se tivesse um tom de marrom um pouco mais claro, posso vir aqui aumentar essa luminosidade para que eu deixe ele um pouquinho mais claro e talvez me agrade mais. Eu acho que assim eu já gosto mais dessa configuração do material. Então eu vou aumentar aqui ainda a propriedade aqui de reflexo, deixar em 70, porque eu quero que esse material da parte de cima ele fique bem reflexivo mesmo, apenas para ver como é que tá ficando. Tá ficando legal. Esse material aqui também do nosso sofá, eu vou deixar então aqui talvez um reflexo bem de leve, tipo em 30. Eu não quero muito reflexo nesse material, que ele é um material de tecido, então ele não é tão reflexivo assim. Vou deixar talvez em 30. Nosso tapete também talvez eu deixe em 30, porque também é um material de tecido. E olhando aqui na nossa cena, deixa eu dar uma olhada, vou aumentar aqui as configurações de renderização, apenas para que fique melhor essa visualização. Olhando aqui para o nosso projeto, percebo que ainda está muito estourado essas cores brancas. Então poderia vir aqui ainda nas configurações de iluminação, vou deixar a exposição em 0 para ver. 0 ele fica muito escuro, não me agrada. Então se eu for deixar a exposição geral da cena em 0, mas talvez aqui em ambiente, que eu deixe uma configuração 4 de luz ambiente, e ainda vindo nas configurações, deixa eu voltar aqui para Ctrl 2, que é uma configuração com 16 samples, então é uma imagem um pouquinho mais rápido, porém com menos qualidade. Eu entro aqui nas configurações de renderização, aqui em ressaltos máximos, eu vou estar deixando talvez 20, porque ele vai fazer o cálculo de 20 ressaltos, ou seja, quanto menos ressaltos que ele for fazendo na tua imagem, mais escuro vai ficar essa cena. Como por exemplo, se eu vir aqui e deixar 1, se eu for deixar 1, você pode perceber que a iluminação que estava vindo lá dessa parte de fora, aqui você vai ter uma boa noção de como que é o comportamento da luz. A luz está vindo lá da parte de fora, ela está batendo nos objetos, por exemplo aqui no piso, e não vai estar refletindo, porque ela saiu do ponto principal de luz e apenas teve um ressalto. Ela saiu do sol, nesse caso, bateu aqui no piso e morreu ali. Então se eu for deixar agora 2 ressaltos, a nossa luz saiu lá do sol, bateu no piso e ressaltou pro forro, por exemplo. Então quanto maior for o número de ressaltos, porém pelos testes que eu fiz, se você deixar mais que 20, ele não dá tanta diferença assim. Então você pode perceber que deixando como 20 de ressalto, ele já dá uma iluminada melhor no nosso projeto. E eu acredito que está deixando assim mesmo. Porém, eu vou habilitar esse parâmetro de DOF, do Depth of Field, que é essa sensação de desfoque. Por que estou fazendo isso? Então, com ele habilitado, eu clico aqui em mais, e aqui nesse parâmetro, e aqui nesse botãozinho, eu vou setar onde que vai ser o foco da imagem. Então, eu quero que o meu foco fique somente aqui nessa parte da frente da minha cozinha. Então, agora eu consigo direcionar o olhar do meu observador aqui para essa parte da frente, porque todo o restante, principalmente o que está nesse primeiro plano aqui, fica mais desfocado. Você pode perceber olhando aqui pelo sofá. Então olha lá, quando eu aumento o parâmetro, ele está bem focado. E quando eu diminuo aqui, que seria mais ou menos aquele obturador da tua câmera. Eu deixo aqui, por exemplo, em 1, eu vou ter esse plano mais desfocado. Então, como a geometria desse objeto que eu trouxe propositalmente para você ver aqui, desse sofá, ela não é tão legal assim. Deixa eu renderizar aqui para você perceber. Você pode perceber que eu tenho toda a triangulação desse objeto que forma esse sofá, ele não é tão legal assim. Então assim, utilizando o parâmetro de Depth of Field, eu consigo dar uma maquiada nessa visualização, fazendo com que eu não tenha essa qualidade grande de visualização no meu projeto, olhando nele nesse sentido da câmera, porque eu vou estar deixando ele, deixa eu novamente clicar aqui, em câmera, efeitos visuais, deixa eu ver DOF aqui,
vou deixar um parâmetro de 1, porque assim eu deixo ele mais desfocado e consigo direcionar o olhar do meu observador aqui para essa parte dos fundos. Olhando assim ainda, eu posso vir aqui em câmera, aumentar ou diminuir essa vinheta. Se eu for diminuir essa vinheta, as bordas da minha imagem vão ficar menos escuras. Então posso vir aqui. Eu gosto dessa sensação de escuro, não tanto assim também, mas talvez eu deixe aqui ainda em 40%. Talvez, é um teste. Pode ser que eu deixe. Se eu clicar aqui em efeitos, aqui em gradiente de cor, talvez eu diminua um pouco o contraste dessa imagem, porque assim consigo ter mais informações. O que não me agrada aí nesse material aqui, está muito reflexivo, então vou selecionar lá ele, diminuir aqui para 50, o reflexo desse material da geladeira já me agrada bastante, porém, o que está acontecendo aqui ainda é que ele está refletindo lá a minha parte de fora, que não tem nada, que é exatamente o que ele está refletindo, é isso daqui, ó, o vazio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou apenas inserir algumas vegetações no nosso projeto para que ele possa refletir melhor essa parte do fundo. E também porque pensando lá na nossa parte da frente, eu preciso ter uma ambientação com vegetação para que a janela não fique vazia. Então aqui em vegetação, eu vou... Deixa eu voltar a pasta para cá. Eu abro a pasta, aqui em grama, aqui em árvore, botão direito, definir como ativo, para que todas essas vegetações que eu for inserir vai direto para dentro dessa pasta. Então aqui eu vou usar tinta para vegetação. Eu não vou explicar com mais detalhes o que estou fazendo aqui, porque na nossa aula de terça-feira, se eu não me engano, eu expliquei com muito mais profundidade toda essa parte da vegetação realista aqui no Twinmotion, nas nossas aulas de aquecimento para a aula de hoje. Então, caso você não tenha visto essas aulas, volta lá e assiste, depois daqui, beleza? Então, vem aqui e vou pegar algumas árvores. Deixa eu pegar essas aqui, talvez essa daqui, talvez também essa daqui e mais uma. Vai dar 3 tipos diferentes de árvores. Deixa eu ver. Essa daqui. Seleciono as 3. Pego a nossa ferramenta de pincel. E agora começo a pintar umas dessas árvores aqui nessa parte de fora. Mais ou menos até aqui. Talvez aqui sim. Eu quero uma vegetação nessa parte de dentro aqui. Agora uma também aqui nessa parte. Para compor melhor nosso projeto. Assim. Agora aqui, na verdade eu cliquei em ambientação, não tem problema, eu clico e arrasto aqui para árvores. Agora aqui em arbustos, botão direito definir como ativo, com essa mesma ferramenta de tinta para vegetação, eu vou escolher alguns arbustos, como por exemplo, esse daqui, talvez esse daqui, somente esses dois por enquanto. Agora eu venho aqui, diminuo o diâmetro, vou deixar em 1 metro, eu vou fazer pintura de arbustos aqui nessa parte de baixo mesmo, vou deixar 2 metros então. Começo a fazer pintura de arbustos aqui nessa parte, porque é justamente aqui onde vai começar a aparecer lá no nosso modelo. Essa janela que nós temos aqui é aquela janela que está aparecendo do lado de dentro lá. Então vou pintar alguns arbustos aqui, vou selecionar esse daqui, aumento um pouquinho a densidade dele e também vou aumentar o tamanho, para que ele fique um pouquinho maior. Deixa eu entrar aqui nas configurações da nossa cena, beleza? Vamos renderizar para ver como é que está ficando, porque assim eu vou ter agora tanto a nossa parte do fundo fechada com a parte da vegetação. Eu também vou ter aqui, principalmente, agora ficou melhor. Você consegue perceber que eu vou ter aqui um pouquinho mais definido qual que é nesse material reflexivo o fundo que eu tenho no meu projeto. Mesmo que eu não esteja visualizando nesse momento, eu consigo ter aqui projeção da silhueta aqui da vegetação, daquelas árvores. E já é uma configuração que me agrada bastante. Então, se eu for vir aqui agora, talvez eu possa aumentar um pouquinho as configurações de iluminação aqui dessa cena. Por isso que é importante você ter também essa parte da configuração um pouquinho mais ambientada, mesmo que nesse caso não faça sentido eu estar visualizando aquela vegetação que está atrás da minha câmera, não estou vendo, porém ela vai estar aparecendo aqui no reflexo, então aqui fez sentido eu estar utilizando aquela configuração de ambientação em cena. Então talvez se eu vier aqui, deixa eu aumentar a exposição geral da minha cena, deixar uma exposição em 3, uma luz ambiente em 2, apenas para fazer um teste mesmo. Eu acho que 3 já é uma configuração que me agrada bastante. Eu posso também clicar nesse material, que é esse material mais escuro, clicar aqui em cor e ajustar a cor dele. Talvez deixe um pouquinho mais em tom de cinza, assim, para que eu não perca aquelas informações de contato do meu material, porque como ele está com um material muito mais escuro, eu acho que essa configuração de iluminação do projeto já está ficando legal, mas o que não está legal é esse material escuro. Então se eu vier aqui mesmo e diminuir esse tom de uma cor preta, puxando para um cinza, ele acaba ganhando mais informações de contato. Então talvez eu deixe um cinza nesse RGB de 98. Agora eu ainda posso estar fazendo uma ambientação a mais no meu projeto com os próprios objetos da biblioteca do Quixel. E como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui ainda, ambientação, deixa eu pegar essa vegetação
e arrastar para dentro da pasta vegetação. Então essa daqui é os meus arbustos, vai para a pasta de arbusto. E essa daqui é a árvore, que vai para minha pasta de árvore, porque assim eu vou ter tudo organizado. Ambientação, botão direito, vou definir como ativo. E utilizando apenas os próprios objetos da biblioteca do Twinmotion. Então vem aqui em objetos, posso vir aqui em casa, posso vir ainda, como se trata de uma cozinha, talvez entre em cozinha. Vamos ver o que tem aqui, alimentos, poderia estar colocando alguns objetos, vamos colocar aqui até alguns objetos. Então como que eu faço isso? É bem simples. Para que eu possa movimentar, eu estou utilizando as teclas A, W, E, para que eu possa diminuir essa velocidade da navegação. Eu estou utilizando a tecla do 1 ao 5 aqui no Twinmotion 2022. Então aqui em elementos, vou pegar aqui, por exemplo, acessórios, vou pegar um prato, colocar aqui em cima. Aqui em alimentos, deixa eu pegar talvez aqui esse negócio que parece ser um bolinho. Tá, vou deixar assim mesmo, não tem problema. Para fazer uma melhor ambientação aqui nessa parte de cima. Até aproveitando, selecionar esse material, deixar ele bem reflexivo. Esse material aqui, vou deixar ele mais reflexivo. Clicar em parâmetros, eu vou estar com a câmera na frente, mas tem uma opção que se chama parâmetros, vou habilitar esse metalicidade para que ele fique com esse aspecto de cromado. Então se for aumentar aqui, talvez assim, numa cor mais escura me agrada bastante, que eu quero que ele pareça um metal mesmo, então eu vou deixar assim. Então aqui nessa parte de cima da mesa, eu entro aqui em sala de estar, decoração, o que eu posso estar utilizando aqui de decoração? Talvez algumas revistas, eu sei que tem aqui algumas revistas, então vou clicar e arrastar em alguns desses livros, na verdade. Eu tenho aqui também uma caixa, vou inserir essa caixa aqui em cima, só que selecionando ela, eu teclo na tecla 9, agora com o Twinmotion 2022 no preview, nessa versão que estou usando, para que eu possa ajustar a escala. Então com ele selecionado, acabei perdendo meu projeto em cena, mas não tem problema. Com o objeto selecionado, eu teclo na tecla F, que assim eu vou centralizar, faço esse posicionamento mais ou menos até aqui. Deixa eu dar uma olhada lá na minha cena, o que vai estar aparecendo. Então a caixa está aparecendo, a revista está aparecendo. Então aqui está o nosso objeto de comida. O que mais que eu posso inserir de objetos aqui? Uma almofada dessas aqui caídas. Fazer toda essa ambientação com os próprios objetos da biblioteca nativa. Talvez eu insira essa almofada aqui. Então seleciono ela novamente e agora venho aqui e faço uma rotação. Mais aqui, esse outro aqui eu vou deletar, então selecionei Delete. Vou teclar na tecla T, que é meu seletor de materiais. Vou clicar aqui nessa caixinha. E aqui em cor eu vou puxar para um tom, meio que um tom que eu já estou utilizando aqui na própria almofada. Quero deixar tipo um tom desse, parece que será um azul, meio verde, sei lá que cor é essa. Vou habilitar o Path Tracer para ver como é que está ficando a nossa cena. E já é uma configuração de iluminação que ainda posso trabalhar mais, porém me agrada bastante. Então vou clicar aqui em mais, iluminação. Talvez aqui eu deixe em 1.5, então digito 1.5, Enter. 1.7 talvez. Vou fazer um teste aqui, intensidade do sol, vou ajustar para 5, para que o sol ele fique mais intenso na parte de fora. Pode ser que entre mais luz na parte interna do nosso projeto e acaba deixando um pouquinho melhor. Talvez eu deixe aqui essa exposição mesmo em apenas 1, que eu deixo uma exposição menor da minha cena. Volto aqui para as configurações de câmera. Eu vou aumentar um pouquinho essa vinheta para que eu deixe essa área um pouquinho mais escura. Deixa eu ver se o material branco ele já está no branco mesmo, ok? Só que se eu for clicar aqui mais, a luminosidade dele está em 50, vou aumentar para 80 a princípio, para que ele fique um pouquinho mais branco, só para ver o que vai acontecer mesmo. Porque como a luz não está chegando com tanta intensidade lá no fundo, ele está acabando que ficando puxando para um tom de cinza, e não é esse que eu quero. Então eu poderia fazer duas coisas, ou tá aumentando a luminosidade desse material aqui, ou ainda está inserindo algum ponto de luz lá naquele fundo. Só que eu não quero fazer isso porque toda a minha iluminação e a hierarquia de iluminação está vindo da parte de fora. Uma outra coisa que eu posso fazer para melhorar ainda mais a configuração desse material aqui, esse material aqui da parte de cima não me agradou muito. Deixa eu ver se tem na própria biblioteca do Quixel. Então, entro aqui em Quixel, aqui eu achei um material que me agrada. Então vou marcar ele como favorito. Então esse material ele vai estar aqui, ó. Vou voltar desde o início para você ver. Então ele está aqui na biblioteca do Quixel. Vai estar aqui em superfícies, madeira, outros. É esse material aqui, eu vou clicar e arrastar. Eu gosto bastante desse material, que ele parece bastante um ripado e já me agrada bastante essa configuração do material e eu gosto bastante dele em cena também. Então agora, apenas para fazer uma configuração final dessa imagem, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui em iluminação,
Deixa eu clicar aqui, vou voltar a exposição talvez para 0. Eu vou deixar essa luz ambiente mais forte. Eu vou deixar a luz ambiente em 5, para que tenha uma configuração de iluminação ambiente maior. Talvez deixe aqui agora essa exposição em menos 0.17. Por mais que tenha ficado um pouquinho mais escuro, aqui em balanço de brancos, talvez eu deixe em 7000. Já é uma configuração que me agrada um pouquinho mais, porque é o seguinte... Aqui a intensidade do sol eu vou aumentar para 15, porque assim eu vou ter uma luz muito mais intensa vindo da parte de fora para a parte de dentro aqui do nosso projeto. Porém, deixa eu voltar aqui, as configurações de câmera, essa vinheta que vai ser a borda, talvez eu abaixe para 30, porque assim eu vou ter a borda um pouco mais clarinha. Aqui em efeitos visuais eu vou dar um clique, gradiente de cor, talvez eu ajuste aqui o contraste e essa saturação. Talvez eu diminua um pouco a saturação para deixar essa imagem assim, não tão assim saturada em 0 para que ela fique totalmente preta e branca, mas eu deixo uma saturação talvez em 47, já é uma configuração que me agrada bastante dessa saturação. E aqui em contraste, deixo 57, aqui em saturação vou diminuir um pouquinho. 43 talvez, já é uma configuração que me agrada bastante. E essa configuração, deixa eu clicar aqui ainda nesse material, vou aumentar o reflexo para 97%, para que ele fique um material mais reflexivo. E olhando aqui nessa parte de cima ainda, esse material, eu acredito que ele está com uma escala um tanto quanto pequena do que eu gostaria. Então vou selecionar esse material, e aqui em escala eu vou deixar 2, apenas para ver como que está ficando. E aqui por último, olhando aqui nessa cena, percebo que essa almofada não está tão bem posicionada assim. Então vou selecionar ela e vou fazer o melhor posicionamento. Talvez deixe ela um pouquinho mais deitada, arraste mais para cá. Então para que eu possa fazer a renderização final dessa cena, faria o seguinte, eu vou aumentar o número de amostras por pixel, o número de samples. Então eu vou habilitar aqui a renderização, clicando em Ctrl 3, para que eu renderize a 256 samples. Então para que eu possa exportar agora essa renderização final, eu clico aqui em exportar, e com essa nossa imagem da sala selecionada, eu clico em iniciar exportação, salvar aqui dentro da minha pasta, em selecionar pasta. E agora eu aguardo fazer essa exportação, e assim que ela terminar, eu mostro para você quanto tempo que ela demorou para fazer essa renderização, e assim que terminar, eu mostro para você o resultado. Imagem já exportada, deixa eu dar uma olhada aqui em estatísticas. Você pode perceber que na verdade foram 6 minutos, eu falei que é 3, mas foi 6. Eu acredito porque eu estou utilizando aqui o ArchiCAD aberto e também estou utilizando o OBS, que é o software que eu estou usando para fazer a transmissão dessa live aqui para você. Então até por isso eu acredito que ele subiu bastante tempo de render, mas mesmo assim, 6 minutos para fazer essa renderização PS Tracer é uma configuração relativamente bem baixa mesmo para que eu pudesse renderizar esse projeto. Mas olhando aqui então, vamos dar uma olhada qual que foi feita a configuração. Deixa eu clicar aqui em tamanho real. Então dá uma olhada aqui nas configurações do nosso projeto. Então aqui você consegue perceber bem certinho o desfoque em cena que nós utilizamos. Aqui essa almofada aqui virou um pouquinho para o lado. O foco principal ele está aqui na nossa parte da bancada e da cozinha. Nós temos aqui, olhando lá no final do corredor, essa parte aqui que ele é o vidro, e também temos aqui uma porta embutida nesse painel. Na verdade eu deixei essa porta aberta aqui que vai dar acesso ao quarto justamente para que a pessoa saiba, para o meu cliente saiba que aqui existe um novo ambiente, que ele está maquiado através de um painel. Mas enfim, você consegue perceber que aqui eu estou utilizando a regra dos terços para fazer o direcionamento do olhar do observador, com uma altura do observador que faz sentido para ele. Eu não estou utilizando aquela configuração de uma câmera que eu gosto de chamar de câmera de segurança, aquela coisa vendo de lado e de cima. Então aqui uma perspectiva através do olho humano, com uma altura do observador. As linhas verticais do meu projeto estão na vertical. As linhas horizontais, que seriam essas linhas aqui, também estão na horizontal. E já é uma configuração que me agrada bastante. É lógico que se eu quiser ainda, eu posso aumentar um pouco mais a intensidade desse brilho do branco. Por exemplo, lá utilizando um software de manipulação de imagens, o Photoshop, por exemplo, ou ainda aqui dentro do Twinmotion. Mas eu vou estar deixando assim mesmo, que já é uma configuração de luz que me agrada bastante, porque o branco não ficou estourado, eu não perdi informações, olhando principalmente nessas áreas mais claras aqui. Eu consigo ver bem a diferença do branco e desse tom do branco sendo refletido. Eu também consigo perceber essas informações na cor mais escura, porque eu diminuí na verdade aquela saturação, aquele parâmetro lá do Twinmotion de contraste, então consigo ter essas informações da cor preta e da cor branca, e já é uma configuração relativamente boa para que eu possa encantar meu cliente fazendo a renderização dessa cena e alguma coisa que faz sentido para ele. Então aqui eu quis trazer para você
apenas de uma forma bem simples, como você já consegue, apenas seguindo esse passo a passo, você já consegue criar um render de qualidade para que você possa encantar o teu cliente. Porém, você pode dar um passo a mais caso você queira dominar essa ferramenta que é o Twinmotion. Mas para isso, caso você queira saber como tudo isso funciona e não somente como você vai poder criar vários outros formatos de mídia, mas definitivamente poder aplicar na prática todo esse olhar crítico que você deve ter, mas especificamente criar o teu próprio olhar crítico, para que você não fique refém, por exemplo, de configurações apenas dessa cena, que é o momento que acontece. Você vê algum tutorial na internet, no YouTube, de como que faz especificamente essa cena. Então vai que o teu projeto não tem uma cor predominantemente branca igual esse daqui, vai que ele é de uma cor vermelha. Será que as configurações que eu utilizei aqui são essas mesmas configurações que eu posso estar utilizando para todos? A resposta para isso é não, porque cada projeto ele vai ter a sua particularidade. Então as configurações que eu mostrei para você aqui nessa aula, elas fazem muito mais sentido para esse projeto, porque esse projeto ele tem essas cores predominantes, esse projeto tem uma característica de sol, tem uma característica de ambiente, tem uma característica de identidade do projeto. E as configurações que eu usei para esse projeto, em muitos dos casos, não vão servir para outros projetos. Então, como eu sei como faz essa construção, tudo que eu preciso fazer é ir lá no Twinmotion e replicar isso. Então, você precisa entender como que o Twinmotion funciona, mas você tem que ter uma mentalidade de que você consegue trazer, consegue recriar todos esses ambientes do mundo real no virtual. E para que você possa fazer isso, para que você possa dar um passo além, eu tenho que te dizer uma coisa. O porquê que eu tô dizendo isso para vocês? Pelo seguinte, eu apresentei para vocês como que fazer um render é essencial para você poder encantar o teu cliente. Porém, quando você faz um render de qualidade, é um diferencial. E o teu cliente ele vai perceber isso daí. Como eu disse, eu sou arquiteto, eu também atuo fazendo projetos residenciais. A minha área, o meu nicho de atuação é uma área de arquitetura residencial. E toda vez que eu faço a apresentação de um projeto para o meu cliente, é nítido o quanto que ele fica surpreso com aquilo, porque quando você é arquiteto, você vai tentar transmitir a tua sensação, a tua arquitetura, vender a tua ideia através de uma coisa que ainda não existe. Então, para o teu cliente ver o sonho dele que ainda nem foi construído de uma forma mais próxima da realidade, com certeza vai tocar o coração dele. E muitos arquitetos deixam de fazer as renderizações dos projetos porque simplesmente eles falam que eles não conseguem alcançar um render de qualidade como esse que você aprendeu a fazer aqui agora comigo, ou ainda porque esse processo dele fazer o projeto dele demanda de muito tempo e não sobra, entre aspas aqui, tempo para ele renderizar. E o tempo, gente, é um bem escasso. Até onde nós sabemos, cada segundo foi único. Por que eu digo isso? Porque pode ser muito mais barato você parar para estudar sobre técnicas de renderização e fazer com que o teu cliente perceba que você não é um amador. E eu posso te afirmar o seguinte: quando você cria um render de baixa qualidade, você pode levar até muito mais tempo para fazer um render do que se fosse um render de alta qualidade. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque hoje eu tenho uma oportunidade para vocês, para todos vocês que estão aqui, arquitetos, estudantes de arquitetura. Eu estava olhando aqui nos comentários, também tem alguns engenheiros. Hoje vou ter uma oportunidade para te apresentar. Eu compilei todo o conhecimento, toda a experiência e principalmente toda a paixão que eu tenho pelo 3D em um curso. Na verdade foi assim, eu compilei tudo isso, esses 8, quase 9 anos praticamente, quase 10 anos agora, desenvolvendo uma técnica, a técnica que eu uso nos meus renders, que foi essa técnica que eu apresentei para você, que foi essa mesma técnica que eu uso em todos os meus projetos, que é essa mesma técnica que permitiu com que o próprio Twinmotion pedisse para que eu gravasse um tutorial para ele. E eu vou mostrar para você como que esse curso foi estruturado, por que você pode estar utilizando ele para criar bons renders dos seus próprios projetos. O nome desse curso se chama Renderon Pro. E como tá, Lucas? Como que ele funciona? Eu vou dar mais informações para você. O que seria o Renderon Pro? Então a estrutura do curso ele segue uma metodologia de 3 pilares, que são aqueles 3 pilares que eu te apresentei, que se você seguir direitinho o passo a passo, exatamente como eu te mostrei até mesmo aqui nessa aula, você também vai conseguir fazer renders incríveis dos seus próprios projetos. Então, apenas para recapitular, o primeiro pilar é a ferramenta, ou seja, você vai ter domínio no Twinmotion, você vai aprender todas as ferramentas que o Twinmotion te oferece para que você não fique refém de gambiarra.
Por exemplo, eu queria fazer uma cena de animação. Mas eu não sei fazer. Mas quando você tem domínio numa ferramenta, tudo isso aqui vai ficar muito mais fácil. O segundo pilar que esse método foi estruturado é o olhar crítico. Então, você parar para observar tudo que tem ao teu entorno, a realidade, o mundo que você vive, e transcrever isso para o teu projeto. É aquela coisa, estudo de iluminação, regra de composição, fotografia. E o terceiro pilar é a junção desses dois primeiros. O terceiro pilar é a prática, com que vai permitir com que você junte essas informações e assim você crie o teu próprio olhar crítico. Lucas, quando que vai ser entregue esse curso? Na verdade é assim, agora, já. Basicamente esse curso a princípio, por que eu digo a princípio? Porque ele está em constante evolução. Hoje ele está com 5 módulos já que estão liberados e mais um módulo eu preciso de 7 dias para te entregar. Por que eu preciso desses 7 dias? Porque apenas eu preciso ajustar algumas configurações ou outra na aula, no material de apoio e tudo mais para entregar. E dentro desse todo esse conteúdo, você vai aprender desde como você vai instalar o Twinmotion, caso essa seja a primeira vez que você tenha contato com ele. Então, desde a instalação até a renderização final de uma cena, que logo eu mostro para você como que vai funcionar. E também, dentro desse curso, eu entrego para você alguns módulos bônus. E desses módulos bônus, pelo menos 3 já estão liberados a partir de agora. Eu já explico para você com mais detalhes quais são esses módulos bônus. E os outros 2 módulos bônus, eu preciso, a partir de hoje, digamos assim, 14 dias e 21 dias para te entregar. Eu vou mostrar aqui para você o que seria o curso Render On Pro. Essa daqui é a plataforma. Por que ele é um curso que vai ser entregue através de uma plataforma online? Porque assim você vai poder assistir o curso quando quiser, quantas vezes você achar que for necessário e no teu tempo. Então eu consigo te entregar através de uma plataforma justamente por causa disso, que cada um tem seu próprio tempo para fazer as coisas. Então você não vai ficar refém de, por exemplo, estar naquele dia, naquela hora, para assistir aquele conteúdo. Ele é um curso que é gravado e editado. O que isso significa? Significa que eu odeio perder meu tempo e acredito que vocês também odeiam perder o tempo de vocês. Então a aula é gravada e editada justamente porque precisa ter foco. Então vamos ficar de firula. Vai lá direto ao ponto e já era. Então é gravado e editado. As aulas, elas têm uma duração média de 13 minutos. O que acontece? Porque eu sinceramente acho muito maçante quando você vai absorver algum conteúdo da internet, alguma coisa e tá lá, 40 minutos. Cara, tem que ser rápido. Passou o conteúdo, vai para a próxima. Por isso as aulas, elas têm em média 13 minutos. Eu tenho aqui o primeiro módulo, que no caso é o módulo de instruções gerais. Eu vou dar as boas-vindas, vou ensinar como que você pode usar a plataforma, uma aula específica sobre requisitos mínimos do Twinmotion, o que você precisa para poder rodar o Twinmotion. O módulo 1, que seria o nosso módulo de primeiros passos, eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para você dar os primeiros passos no Twinmotion. Baixar e instalar o Twinmotion, baixar e instalar o Direct Link, quais são as primeiras impressões do software, biblioteca do usuário, manipulação de objetos, sobre o DataSmith, se eu sincronizo ou se eu importo o meu projeto, qual que é a diferença que isso vai fazer no meu resultado final, tipos de arquivo de imagem faltando. Então, é o primeiro passo que você precisa seguir para você dar início com estudos no Twinmotion. Módulo número 2 é o módulo de ferramentas. Aqui eu quero mostrar para você de uma forma bem prática também, como que você vai ter, por exemplo, o acesso à biblioteca de ferramentas, biblioteca de iluminação. Então aqui eu tenho aula sobre grama realista, sobre conceitos de modelagem de topografia, decalque personalizado, enfim, todas as ferramentas que o Twinmotion tem. O total geral de aulas, a princípio, tem 122 aulas. Por que eu disse a princípio? Porque ele é um curso que vai estar em constante evolução. Cada aula, por exemplo, aqui no módulo 0 tenho 7 aulas, no módulo 1, 21, no módulo 2, ferramentas de 19, no módulo 3, otimização, que é um processo muito importante. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que você pode prestar atenção aqui, módulo 1, cronograma. Módulo 2, cronograma. Módulo 3, cronograma. O que isso significa? Que antes de você dar início a cada módulo, tem um cronograma lá mostrando quantas aulas tem aquele módulo, qual aula que é, daquelas aulas, qual aula que tem material de apoio, qual que tem link e principalmente a duração de cada aula, porque assim você vai poder se programar para assistir no teu tempo. Então aqui nesse módulo 3 de otimização, eu mostro aqui, por exemplo, como você pode trabalhar de uma forma otimizada aqui no Twinmotion, que não é apenas você pegar o teu projeto e você começar a renderizar. Existe todo um passo a passo que vem muito antes disso. Deixa eu te mostrar aqui, um exemplo de otimização.
você trabalhar, saber quais são as configurações da tua máquina, como que você enxerga essas configurações, o que essa taxa de FPS, frames por segundo, tem a ver com as configurações, com o desempenho da tua máquina. Presenter Cloud, caso você queira apresentar o teu projeto através de uma imagem 360, um panorama. Nesse exemplo aqui eu estou mostrando como eu gerei um link e através desse link eu mandei para o meu cliente para ele poder ter acesso tanto pelo computador quanto pelo celular. Então, não preciso me deslocar até a casa dele, ir com o meu notebook e tudo mais. Sobre quem havia comentado que eu não tenho uma máquina tão potente assim para fazer um render. Deixa eu mostrar aqui para você sobre o servidor virtual eRender. Só para dar uma adiantada aqui, eu estou mostrando como que você instala o eRender, como que você vai usar, e tudo mais. É uma opção para que você use sem você ter uma máquina tão potente, porque afinal eu também não tenho. Eu uso meio que diariamente as minhas configurações do eRender aqui, para que eu possa fazer as renderizações. Então eu faço toda a renderização em baixa na minha máquina e o render final eu renderizo lá no eRender. Depois eu tenho aqui o módulo 4, que é o nosso módulo de materiais. Então lembra quando eu comentei sobre que não é somente você inserir um reflexo, você tem que pensar em todos os outros mapas? Então aqui eu mostro como, por exemplo, você pode estar criando todos os mapas que compõem o material PBR do Twinmotion. Então tipo nessa aula 4, criação de mapas, deixa eu ver aqui, indo um pouquinho aqui mais para frente. Olha lá, através de uma textura, eu estou criando um novo mapeamento. Então mapa normal, mapa de reflexo, mapa de paralaxe e tudo mais. E depois que eu mostrei como você cria cada tipo de material, eu mostro como você vai criar um material através para cada objeto. Voltando, ontem quem acompanhou, ontem não, acho que foi segunda-feira, terça-feira, a nossa aula sobre vegetação realista. Uma das formas de você trabalhar otimizado, além de você configurar o material, quem havia me perguntado isso que era o Heraldo uma vez. Heraldo, aqui ó, o conteúdo sobre a otimização da geometria do objeto antes de você trazer para o Twinmotion. O Iago, eu sei que ele usa o Blender, que hoje à tarde nós já conversado, então ele sabe do que eu estou falando, da importância de você trazer um objeto muito mais otimizado. Depois aqui no nosso módulo 5, o nosso módulo de renderização, onde eu vou fazer todo o passo a passo do render, aplicando tudo isso que a gente havia visto lá nesses 4 primeiros módulos, para fazer a renderização dessa cena aqui, desse projeto. Esse projeto é o projeto do Galardo Lopes Arquitetos, Residência sobre as Oliveiras. Então, eu vou estar utilizando esse projeto, a princípio, para dar início aos nossos estudos de renderização. É importante que você passe por todo esse processo do módulo 1 ao módulo 4, que é o módulo desde a criação dos materiais e tudo mais, até chegar à parte da renderização. E aqui quero mostrar sobre um dos módulos bônus que já está liberado, que, por exemplo, é o módulo de conceitos de modelagem. O que é esse conceito de modelagem? Eu vou mostrar para você aqui como que eu fiz toda a modelagem do zero desse projeto que nós vamos estar utilizando para fazer esses primeiros passos aqui no curso através do ArchiCAD. Tá, Lucas, mas por que do ArchiCAD? Porque o ArchiCAD é a ferramenta que eu uso no meu fluxo de trabalho, faz parte do meu fluxo de trabalho. Mas eu uso o SketchUp, eu uso o Revit, eu uso o Max, sei lá o que eu uso. Não tem problema. Esse módulo é sobre conceitos de modelagem. Então, todos os conceitos que eu for abordar na modelagem servem para qualquer software que você use. Um exemplo, se eu estou falando que o conceito da topografia tem que aplicar isso, eu estou mostrando aqui no ArchiCAD como que faz. Agora, como você vai fazer no Revit, no SketchUp, tem a ver com o software. Então, um exemplo, aqui no ArchiCAD, quando eu fazer a superfície topográfica, uso a ferramenta malha. No Revit tem uma ferramenta de topografia. No SketchUp tem a ferramenta de caixa de areia, se eu não me engano. Então, os conceitos que você precisa adotar são esses. Agora, o software que você usa, aí é com você. Agora que você conhece por dentro do curso, eu vou falar para você sobre os bônus desse curso. Como eu falei, são 5 bônus. O primeiro bônus é o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O que isso significa? Significa o seguinte, sabe quando você está envolvido, é mais um senso de comunidade, quando você está envolvido no meio das pessoas, que todo mundo conversa o mesmo assunto que você, não fica muito mais fácil de você absorver um conteúdo? Como que funciona esse grupo? Você pode mandar uma mensagem lá com uma dúvida que você tem no Twinmotion, se você mandar tipo às 3 horas da manhã, eu não vou responder, que eu vou estar dormindo. Mas provavelmente às 7 horas da manhã, quando eu levanto, eu vou te responder. Pode ser que algum morcegão que esteja acordado às 3 da manhã te responda. Então você nunca vai ficar sem suporte. Por isso que é importante você ter esse grupo.
O bônus 2 foi esse que eu te mostrei, que é os conceitos básicos de modelagem. Então, mais uma vez, eu estou utilizando o ArchiCAD para fazer a modelagem do nosso projeto e explicando os conceitos de modelagem. Mas você pode fazer a modelagem no software que você tem mais segurança para fazer isso. SketchUp, Revit, 3ds Max, Blender, seja qual for. Nosso módulo de bônus 3, esse daqui eu também considero que seja a cereja do bolo, que é a biblioteca exclusiva do Twinmotion. Que biblioteca que é essa? É a mesma biblioteca que eu uso nos meus próprios projetos. O que acontece? Até já tem conteúdo aqui no canal. Toda vez que você vai fazer um projeto, você precisa trazer objetos para ambientar melhor a tua cena. Então você vai lá, você importa, você configura esse objeto, você configura seu material, para você não precisar pegar esse mesmo objeto que você vai usar em várias vezes em outros projetos, você converte esse objeto em objeto da biblioteca do usuário. E quando ele está na tua biblioteca do usuário, tudo que você precisa fazer é clicar e arrastar. Então essa biblioteca exclusiva do Twinmotion é a biblioteca que eu uso nos meus projetos. São objetos pagos e objetos gratuitos que eu vou garimpando pela internet, que eu gosto, objetos de qualidade. Eu faço todo esse processo de mapeamento, redução de polígonos de geometria, configuração de materiais, crio um objeto da biblioteca do usuário Twinmotion e deixo numa pastinha. E você vai ter acesso ao link para você poder acessar essa pasta. Então, depois que você tiver dentro da pasta, escolhe o objeto, clica, arrasta e está lá a tua biblioteca. Bônus 4. Esse bônus aqui é o nosso bônus sobre pós-produção. Na nossa aula de terça-feira, quarta, não lembro. Foi quarta-feira. Eu recebi uma dúvida falando, tá, Lucas, mas eu não sei usar o Photoshop. Eu não domino o Photoshop. Vou ser bem sincero para você, eu também não. Mas o que eu preciso de fazer de pós-produção no Photoshop é isso daqui. Uma correção de cor, trocar um background, inserir, por exemplo, umas caustics. Então, o básico que você precisa saber para fazer uma pós-produção de imagens de arquitetura, eu vou abordar no nosso curso bônus. O que eu fiz de correção aqui no Photoshop? Basicamente, inserir as caustics nele, que seria o reflexo da nossa piscina projetando sobre a parede, e a correção da saturação da cor azul. Eu não queria o azul tão intenso, deixei o azul um pouquinho mais clarinho. Esse é o bônus 4. Qual que é o bônus 5? É a animação. Ou seja, que animação? Já imaginou você apresentar o teu projeto para um cliente, onde a porta abre, janela fecha, o objeto se move, e à medida com que ele vai caminhando sobre o ambiente, vai acontecendo coisas? Então isso é uma animação. Então através da animação você consegue trazer muito mais vida para o teu projeto. Então nesse módulo eu quero mostrar para você tudo o que você precisa fazer para fazer uma animação de qualidade, para encantar teu cliente e mais ainda, não somente fazer uma animação, mas também você editar essas animações. Que tipo de edição? Colocar som, editar quadros, colocar textos, realmente fazer aqueles filmes cinematográficos. Se você pesquisar lá pelo YouTube, pesquisa lá, por exemplo, Cinematic Arquitetura. É esse tipo de coisa que eu estou falando. Nesse processo, desde a minha graduação, na verdade, de 2018 para cá, e desde quando eu comecei a trabalhar como profissional mesmo, eu já fiz alguns investimentos na minha vida para que eu conseguisse chegar onde que eu estou no nível hoje, digamos assim, tanto em questão de projeto que eu fecho, de cliente que eu atendo, mas principalmente do conhecimento que eu tenho. Eu fiz um curso de ArchiCAD e investi R$ 997 para poder aprender o ArchiCAD. Eu fiz um curso de pós-produção básica no Photoshop para que eu pudesse fazer todas essas correções de cena numa pós-produção. Um curso de edição básica de filme eu não fiz, aprendi no grito. Vai lá no erro e no acerto, mas eu fiz uma pesquisa, um curso básico de edição, seja de qualquer software que você esteja usando, você vai pagar 597 na média. E mais uma biblioteca, que seja uma biblioteca minguerinha mesmo, tipo aquelas que tem os objetos SketchUp, mais ou menos boa, no mínimo você vai investir uns R$ 297. Então aqui um total de investimento que você vai precisar, digamos assim, se qualificar, é mais ou menos R$ 2.288. Isso aí já. Gostei do bônus 3. Economiza tempo. Eu também acho. Mas assim, R$ 2.288 é o valor que eu vou estar economizando para você. Por que eu digo isso? Por que eu digo que eu estou economizando esse dinheirão para você? Pelo seguinte, porque para você poder entrar para a turma do Renderon Pro, você precisa fazer investimento. Mas fique tranquilo que esse investimento ele é ainda menor do valor da licença do Twinmotion. Atualmente, hoje, se for entrar no site lá da Epic Games e tal,
o Twinmotion está R$ 1.119. E para você ter a oportunidade de você entrar para a turma Renderon Pro, você vai precisar investir apenas 10 vezes de R$ 116,22 ou R$ 997 à vista, se você achar melhor. Tá, Lucas, não tô tranquilo com isso, se por algum motivo você achar que, sei lá, não faz sentido para você, eu vou te dar a primeira garantia. Tá, Lucas, que garantia que é essa? É o seguinte, se você entrar para o curso, fazendo parte da turma, pagando apenas R$ 997, eu te dou 30 dias de garantia incondicional. Então significa que qualquer motivo que você tem aí, para mim nem interessa que motivo que é, você só me manda uma mensagem lá no WhatsApp ou me manda um e-mail e fala: Lucas, eu quero meu dinheiro de volta. Beleza, teu dinheiro tá aqui e nossa amizade continua a mesma. E já era. Bem simples assim, preto no branco. Porém, para que eu possa mostrar para você duas coisas. Primeira, que eu confio no meu método, eu tenho certeza que isso funciona. Segunda, funciona com qualquer pessoa e pode funcionar e vai funcionar com você também. Eu vou tirar todo esse peso das tuas costas, toda essa tua insegurança e vou trazer para mim. Por que eu digo isso? Porque eu te apresento a segunda garantia, que é a garantia que eu gosto de chamar de 90-90 997. Que garantia que é essa, Lucas? É o seguinte, se do momento que você fizer a tua matrícula e pelos próximos 90 dias, você consumir todo o conteúdo do curso, você seguir o método que for proposto, você fazer todas as atividades e mesmo assim você não consegue nenhum resultado, o que vai fazer? Eu vou sentar junto com você, entre aspas, né? Porque a gente vai fazer uma videochamada, alguma coisa assim, e vamos traçar um plano de ação. Porque eu também quero saber o que está acontecendo. Então vamos traçar um plano de ação. Traçado esse plano de ação, você vai ter mais 90 dias para botar esse plano de ação em prática. Então você vai executar esse plano de ação com o meu acompanhamento. E se durante esses 90 dias do plano de ação, passados 180 dias que você fez a sua matrícula, você não tiver nenhum resultado, eu vou devolver todo o valor que você investiu na tua matrícula e mais um Pix de R$ 997 da minha conta direto para a tua. Bem assim também. Simples mesmo. E pense comigo, na pior das hipóteses, o máximo que pode acontecer com você é você sair com o dobro do valor com que você investiu para entrar na turma. Então pense, matrícula, passados 180 dias são o quê? 6 meses. Lá no final do ano, na pior das hipóteses, você vai sair com R$ 2.000 no bolso, felizão, pro Natal. Na pior das hipóteses, é questão de matemática básica agora. Quem não gostaria de fazer investimento e na pior das hipóteses do investimento, sair com o dobro do valor que investiu? Dito tudo isso, minha gente, eu tenho agora que falar para você que você tem 3 opções, tem 3 caminhos a seguir a partir de agora. O primeiro caminho é o tchau, obrigado. Tchau, Lucas, obrigado. Eu absorvi todo o conteúdo que você passou hoje, foi muito enriquecedor, mas não é meu momento. E por mim tá tudo bem. O segundo caminho que você pode tomar a partir desse momento é eu me viro sozinho. Lucas, eu vou me virar sozinho. Eu vou fuçar vídeo no YouTube, eu vou fuçar a ferramenta do Twinmotion. Eu acredito que você vai conseguir sim fazer um render de qualidade, porém, você pode demorar todo esse tempo que eu já demorei para aprender e ter todos esses erros que eu já tive. Por isso que você tem o terceiro caminho. E esse terceiro caminho é você vir junto comigo. Como que eu faço isso, Lucas? Basicamente vai ser você fazendo a tua matrícula, entrando para o curso Renderon Pro. Eu vou disponibilizar agora o link para todos aqueles que absorveram a mensagem, que entenderam a importância que tem fazer a renderização para você poder encantar o teu cliente. Então, a partir desse momento, está aberta as inscrições para a nossa turma do curso Renderon Pro. Pessoal, então, dito tudo isso, quero agradecer pelo tempo de vocês em estarem aqui comigo hoje. Desejo a vocês uma boa noite e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao Twinmotion, em relação ao curso, é só você me mandar uma mensagem. Um abraço a todos vocês e nós se vemos em uma próxima oportunidade.